Veja só que testemunho impactante. Mas antes de começarmos, já aproveita e deixa o seu like, compartilha para abençoar outras vidas, se inscreve no nosso canal e, se puder, torne-se membro para apoiar esse trabalho. Na descrição aqui do vídeo eu vou deixar o link do episódio completo que você vai encontrar no canal Crente Podcast. Então assista esse corte comigo e depois assista o episódio completo lá no canal Crente Podcast. Vamos ver o vídeo. Eu sou crescida em comunidade, então assim, sou uma pessoa de comunidade, de uma família com raízes, né, bem conturbadas em questão, não dentro da minha casa, graças a Deus, uma pessoa que meu pai e minha mãe sempre foram pessoas boas, graças a Deus, trabalhadores, pessoas que deram exemplo para nós, mas na área espiritual a gente não tinha muito suporte, né? Então a gente teve uma infância bem difícil, apesar de minha família, tanto pro lado de mãe quanto pro lado, né, de pai, eles tinham envolvimentos, né, em ocultismo e tudo. Mas a gente, como era criança, a gente não tinha eu não tinha muita visão do que era isso. E minha mãe conta que desde criança, bem pequena, eu sempre fui meio diferente. Então, assim, até um pouco mais rejeitada, porque eu era estranha, bem estranha. Eu era uma criança, assim, agitada, mas eu tinha uma personalidade forte e, ao mesmo tempo, meio reclusa, porque eu via muita coisa. Então, eu sempre tive uma abertura muito grande no mundo espiritual e não conseguia entender, e também não falava. Então, eu fui uma criança muito medrosa, muito medrosa. Para você ter noção, eu fiz xixi na cama até 14 anos, por não levantar, por não ter coragem. Medo Sim. das coisas que eu via. Só que ninguém acreditava em mim, né? Então, e antigamente era aquela coisa assim, olha, é porque você quer, então batia, brigava, né? Essas coisas. Então, toma vergonha, porque você tem que ir no banheiro. E, assim, nós moramos em hoje não, mas a comunidade onde eu cresci, lá não tinha luz e também não era cercado, né? Foi uma invasão que os meus pais, no caso, não invadiram, eles compraram aquele pedaço. E aí não tinha luz nesse lugar. E tinha coisas, assim, horrorosas na minha infância que eu via, sabe? Então, assim, eu vi espírito rastando, todo vestido de terno marrom, rastando pelo quintal. Então, assim, eram coisas muito palpáveis. Para você ter noção, e essas coisas tinham tanta raiva, que eles passaram a rua, porque era um córrego, então eles canalizaram esse córrego e virou a rua. E a gente sentou, um senhor tinha feito o meu vizinho tinha feito uma loja, a gente sentou, eu e mais algumas crianças assim, isso numa idade de 9, 10 anos. Do nada começou a chover pedra na gente. E eu sentada, veio uma pedra e bateu assim na porta da loja, por cima da minha cabeça, era para ter furado, que deu aquela marca na porta de aço. E ninguém sabia de onde vinham essas pedras. Choveu pedra na gente do nada, e nós saímos tudo correndo. E aí a gente começou a olhar, não tinha, porque tinha casa do outro lado e não tinha como vir alguém pedra. jogar, né? Aquela, e era muita pedra, sim. Muita pedra. E aí a gente foi para casa. E eu sempre senti muito o ambiente, só que eu não podia falar nada. Eu ia no banheiro, aí quando eu via coisas lá, manifestações do inimigo mesmo, espírito maligno mesmo, demônios, dentro do banheiro. Então eu tinha que sair correndo. Para você ter noção, vaso sanitário, acredita? Olhava assim, aí eu não tinha coragem de ir, porque eu via. Então eu dormindo, puxava. O que você via? Dava descarga lá sozinho? Ou... Não, eu ia assim, aí sempre tinha uma mão. Ah, saindo. Sabe? Ela começava a sair mesmo assim, ó. Sim. E aí eu ficava muito com medo e saía do banheiro. Outra hora estava no canto, perto do chuveiro, um homem, que era uma imagem assim, bem... Era só aquele... não tinha, era a forma de um homem, mas Diabo, todo escuro. Né? Um demônio. Sim. E aí eu corria. Igual, eu dormindo, um quarto era para mim, meus 2 irmãos. A gente deitado, dormindo, eu não deixava de tocar o que fosse, eu não deixava nem uma ponta da minha orelha de fora. Porque puxava minha coberta, puxava meu pé. Não te deixava em paz. Não me deixava. Eu deitada na cama, batia.
embaixo da minha, assim, era como se entrasse alguém e ficasse levantando o colchão. Sim. Então era muita coisa. E eu via, para você ter noção, a minha tia foi morar com a gente. Nisso eu já estava maiorzinha, já estava com uns 13 anos, já estava até namorando meu marido. E aí, eu e meu marido, a gente resolveu ir para a igreja. A gente estava indo numa igreja Maranata. Era seu namorado nessa época? Meu marido, era meu namorado na época. Sim. Meu marido Agora é hoje. marido, né? Isso. E aí ele falou, vamos na igreja, tá, Maranata? Eu falei, vamos, a gente foi. Aí quando a gente voltou dessa igreja, eu entrei em casa, ele me deixou assim em casa, foi para casa dele. Não tinha luz na rua, só em casa, porque tinha puxado assim. Aí eu entrei dentro de casa e fui esquentar comida. Aí eu vi minha tia em pé na porta do lado de fora, começou a bater e pedir para entrar. Aí eu fui e falei assim, uai tia, o que você está fazendo aí fora nesse escuro? Aí ela falou, abre aqui para mim logo, Jaque. Abre logo isso aqui. Aí eu fui e falei, mãe, cadê a chave? Porque minha mãe sempre teve o costume de tirar a chave da porta. Porque assim, eu acordava de madrugada, tinha perturbação noturna, então eu saía andando para abrir porta. Aí eu falei, mãe, abre a porta aqui. Aí minha mãe veio, aí minha mãe falou, para que você está querendo que eu abra a porta? Eu falei, mãe, aí falei o nome da minha tia, falei, tá chamando aqui fora. Aí minha mãe falou assim, como assim ela tá chamando aí fora? Aí nesse dia eu e minha mãe vimos. Porque ela foi e fez assim. E falou, abre essa porta logo. A minha mãe falou assim, tá repreendido. Isso não é sua tia, não. Sua tia tá lá no quarto dormindo. E minha tia estava no quarto dormindo. Aí quando eu olhei assim, ela riu muito, assim, começou a rir e desfez. Você não viu, você escutou. Não, eu vi. Você viu, Eu vi ela com a forma da minha tia, como se fosse uma pessoa. Como eu tô te vendo aqui, minha mãe também. Viu? Mas você abriu a porta? Não. E como que você viu ela? Pelo vidro. Ah, tinha vidro. Sabe aquelas portas antigas que tem um vidro no meio, que você abre só o meio? Sim. A porta é toda estrutura de ferro, ela tinha um vidro no meio assim, e aí você abre só o meio da porta para entrar a ventilação. Que tinha então, naquela porta. Ela estava no vidro da porta. Meu Deus. Aí a gente ia lá, abre aqui, abre aqui. Aí eu falei assim, mãe, abre aqui, mãe, cadê a chave? Aí minha mãe veio, minha mãe falou, não é sua tia tá lá dentro dormindo. Aí ela começou a rir, aquele demônio lá fora. Voz horrorosa e sumiu. Então, assim, isso é uma das coisas, sabe, que acontecia comigo igual. Muitas vezes eu estava andando na rua, aí de longe eu via um homem. Aí quando eu ia chegar, uma pessoa andando normal, vindo, quando chegava perto de mim, sumia. Isso era assim, normal no meu dia a dia. E uma senhora que vivia também, era amiga, né, da minha mãe na época fora dos caminhos do Senhor, e essa mulher, ela mexia com o ocultismo, e ela era muito próxima de nós. Então eu fiquei muito interessada naquilo que ela falava, porque eu falava, poxa, ela vai conseguir me entender e saber o que está acontecendo comigo. Só que ela nunca quis me levar para esse lado, porque ela falava, isso é muito difícil, eu não vou fazer isso com você. E aí eu falava, nossa, eu ficava assim, queria que ela me entendesse. Até que um dia ela realmente viu que ela também pôde entender, né? Porque eu pedia tanto a Deus que alguém entendesse, que alguém visse, que alguém me entendesse. O que você queria ajuda. Ajuda. Então, assim, eu pedia socorro, Sim. tanto na minha infância quanto na minha adolescência. Era um pedido de socorro. Eu não podia falar. E também, com medo da retaliação, de ninguém entender, porque eu não ouvia ninguém falar aquilo. Então, era comigo. Aí, quando eu fui, falei assim, não, vou tentar alguém me entender. Aí, um dia, minha mãe mandou eu ir na casa dela, que era num outro beco. Aí, eu fui para levar umas coisas para ela. Quando eu chego lá, dentro da casa dela, estava um barulho muito forte, coisas quebrando. Aí, blá, 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 quebrando. E aí, eu fui e falei, olha, que isso? Aí, o portão estava entreaberto. Eu fui, empurrei o portão. A hora que eu olhei, ela estava apanhando de entidade. Eu vi as entidades batendo nela, dentro da casa. Ela de porta aberta. As coisas... Gente, assim, coisa de filme de terror mesmo. Eu vi a panela dela, assim... Antigamente não era um armário que tinha, era tipo um paneleiro de ferro. Sei. Sabe? Dá pra ver tudo, né? Isso. Guardava tudo. Aquilo virou nela. A panela dela, tudo assim. E ela gritando, e o esposo dela falou comigo, sai. Eu só lembro que eles falavam assim, que ele era o cavalo, o esposo dela. Aí falou, sai daqui. Aí eu saí correndo também, e ele também. Ele saiu correndo? Também. Aí corri sem saber. Aí depois, no outro dia, ela foi saber
que eu tinha visto, ele foi saber o que eu tinha visto. Aí eu falei com eles que eu tinha visto um bicho cheio de braço jogando as coisas. Aí ela falou assim, você viu minha entidade, não sei o quê, que veio me bater porque eu desobedeci. Como que você conseguiu ver isso e tal? Aí eu falei para ela também que eu via essas coisas. Aí ela ficou meio assim, mas não tinha aquela credibilidade, porque eu era uma criança, assim, né, entrando na juventude. Aí, um dia, eu com uma vizinha da minha casa, cristã, assembleana, e o marido dela tinha viajado para São Paulo, eles são paulistas, e ele tinha viajado para São Paulo, porque ele estava trabalhando de caminhoneiro. E a janela da casa dela era como se fosse aqui, não tinha muro, aqui a casa, então a janela dava para o nosso quintal, quase que para a porta da cozinha. E só tinha uma tela passando no lugar do muro, dividindo os quintais. Sim. Aí ela estava conversando com meu pai, com a minha mãe, e ela pela janela conversando, as crianças dela dormindo. E ela tinha 2 janelas que davam para a rua, pro lado da rua. E eu aqui, quando eu olho aqui, eu escuto a janela dela abrindo, porque a janela de ferro sanfonada fez um barulhão. E eu vi uma cabeça sair, fazer assim, muito cabelo, era só cabelo aquela cabeça. Assim, balançou, entrou para dentro e bateu a janela. Aí eu olhei e todo mundo escutou. Porque já tinha muito tempo que eu falava, não é possível que ninguém vê nada. Não é possível que ninguém escuta nada. Então todo mundo estava ali e escutou. E aí na hora que eles escutaram, inclusive ela falou, o que é isso? Eu falei, o que é isso? Tem alguém na sua casa. Eu falei, desesperou. Eu falei, tem alguém na sua casa. Aí ela falou assim, como assim tem alguém na sua casa? Na minha casa só tá eu, meus meninos estão aqui no quarto dos meninos conversando. E ela evangélica. E ela evangélica. Aí eu falei, tem alguém. Aí meu pai já falou assim, entrou alguém, você tá com a porta aberta? Ela, não, tá tudo trancado, eu só tô com a janela conversando com vocês. Aí eu falei assim, tá, dessa impressão. Pensei comigo, né? Impressão minha. A hora que eu olho, ele abre. Aí ele abriu de novo. Com aquela força assim, e sacudiu todo pro lado de fora e fechou. Na hora que ele fechou essa janela, aí eu no quintal de casa, em visão, eu via ele no teto do quarto do filho dela, parecendo mesmo aqueles chimpanzé. E eu falei, gente, tem um bicho dentro da tua casa. E ela começou a gritar desesperada, e ela viu ele. E ele estava descendo sobre o filho dela, o filho dela do meio, e ela desesperou, gritando. Todo mundo disse, aí meu pai achou que era gente, porque meu pai não tinha entendimento. Meu pai passou a mão no pedaço de pau e chamou o outro vizinho, minha filha. E ela não tinha coragem de ir lá abrir a porta, então eles meteram o pé na porta e ela presa no quarto gritando, querendo passar. E aí eles entraram caçando quem que era, não tinha. E ela teve uma batalha espiritual horrorosa com o filho dela, mas a gente não podia ajudar, porque ela era a única crente no meio daquele monte de gente. A minha vizinha. E aí ela passou lá a luta dela. E aí teve situações também, porque, igual, muitas vezes eu estava sentada e eu via como se fosse um morcego, algo muito grande, e vinha encobrindo a comunidade toda. Meu Deus. Quando isso encobria, era uma coisa horrorosa, porque acontecia coisas horrorosas, assim, uma atrás da outra. Tragédia? Isso, tragédias. Eu sentia que ia acontecer e acontecia. Muitas vezes eu falava, eu via uma menininha, mais ou menos dessa altura, assim. E um menino um pouquinho maior, de vestidinho branco, de branco. O menino sempre de roupa branca e ela sempre de roupa branca. E onde eles passavam, vamos supor, eu estava conversando com uma pessoa, eu vi eles passando, eu sabia que a pessoa ia morrer. Meu Deus. Sim, eu sabia, eles passavam, eu sabia que a pessoa ia morrer. Teve uma amiga minha que foi assim, eu sentada de frente à casa dela, ela ia fazer uma cirurgia, aí ela falou assim, já era mais velha, aí ela falou comigo, eu vou fazer a cirurgia. Então eu falei, não, você vai voltar, vai dar tudo certo. Quando eu olho para dentro da garagem dela, essa menininha atravessa o carro na garagem, assim, ó. Olhou para ela e atravessou o carro, entrando para dentro da casa dela. Aí eu tomava aquele choque, olhei para ela e falei, não, você vai voltar. Cheguei em casa e falei assim, mãe, ela não volta. Ela não voltou. Então, assim, acontecia muita coisa, eu sabia, eu não sabia o que era, mas eu sempre sabia que tinha alguma coisa ali no mundo espiritual que era para me perturbar, porque, tipo, imagina você do lado da sua amiga sabendo o que vai acontecer. Nossa. Imagina você no ambiente sabendo o que vai acontecer. Eu era uma criança que eu estava brincando na rua. Aí eu estava brincando na rua, assim, diante do Deus vivo que eu sirvo. Eu escutava assim, entra para dentro, manda todo mundo entrar. Aí eu falava,
Gente, entra para dentro, vão entrar para dentro, mas me dava um medo, uma coisa horrorosa, e ali todo mundo corria para dentro, quando é fé em vir alguma coisa, um desastre, alguma coisa, onde a gente estava. Meu Deus. Então, assim, minha infância foi muito turbada com essas coisas, sem conseguir entender. Até que eu pensei, estava crescendo, aí com 18 anos eu tive depressão, casei com 16, com 18 anos tive depressão, por não entender mesmo, por não ter ninguém para me ajudar. E, assim, muitas igrejas que eu ia, às vezes procurar ajuda, e nisso a minha família já estava, tanto lá da minha mãe quanto do meu pai, indo para a igreja. Mas tem uma coisa também que eu lembro, eu devia ter uns 9 anos. Eu fui na minha avó e chegou lá, tinha um tambor no quintal e estava com umas ervas secas dentro, uns molhos secos. A minha avó me pediu meu pai para me pegar, meu pai me pegou, ela me pegou e segurou meus pés e me deu um banho dentro dessa água 3 vezes, assim, ó, de cabeça para baixo, dentro do tambor. Meu Deus. E eu nunca perguntei o que foi aquilo. Nunca. Eu só lembro que eu saí muito chorando. E Você era pequena? Eu era ali. pequena, eu tinha uns 9 anos. E fizeram isso comigo, sabe? Então, não sei se eles sabiam que eu tinha isso e tentaram tirar, ou se realmente foi, não sei que ritual que foi, porque eu nunca perguntei. Ritual, Né? Eu nunca tinha perguntado o que aconteceu. E daí para frente foi assim minha vida. Então, minha visão sempre foi muito aberta. De chegar em lugares e passar mal. Não conseguir ficar. Aí fui crescendo. Aí me casei com meu esposo. E aí que o trem ficou feio. Porque o meu esposo, hoje é o pastor Flávio, ele veio também de uma família onde o avô dele era um bandista, tinha terreiro. E ele... Vocês não sabiam, né? Os olhos dos meninos ali. Tinha terreiro. E o meu marido, ele manifestava. Aí pensa uma pessoa com medo, igual eu. Aí a gente deitado, casado de pouco, deitado assim para dormir. De repente, o meu marido tira esse meio do corpo todo da cama, fica com a nuca e com os pés só. Isso aqui dele levantou. Flutuando, levantou, né? Só uma parte do corpo. Isso, ele sustentou o corpo dele com a cabeça aqui e com os pés, assim. Sei como que o corpo envergou, virou um bodoque, assim, o corpo. E ele gritou, acende a luz que ele está me levando, acende a luz que ele está me puxando. Eu pulei da cama, acendi a luz, ele desceu. Aí ele falou assim, você viu ele? Eu falei, vi. Porque era um homem que vinha, tinha uma capa preta muito grande. Sabe aquele sobretudo? Não era capa, era um sobretudo. Um sobretudo meio cinza, parecia uma cor de terra. Ela não tem cor de terra, assim, não era assim. Era uma cor de terra, assim, mas bem clarinho. E um chapelão, daquele chapéu mole. De aba. Sei qual é. E aquele homem sumia, sempre entrava para dentro do teto? Do teto. Ele ficava assim, ó, no teto. Misericórdia. Aonde meu marido deitado e ele aqui, ó. E aí meu marido começava a dormir, ele começava a puxar. Aí eu tinha... Então seu marido já tinha consciência já tinha de tudo ali que acontecia com ele, né? Mas ele não te contou? Não, ele não me contou, eu tinha medo, senão eu ia ter medo dele também. Aí ele foi, eu saí correndo, isso de madrugada, e fui para casa da minha mãe. A gente pouco de casado, Você correu, foi embora? Eu corri e fui embora, com medo do meu marido. E aí foi uma luta me ficar em casa com o meu marido. Falei, como que eu vou ficar em casa com esse homem, gente? Esse homem, nossa, eu já vejo o troço, o homem carrega um negócio ainda. Porque na minha cabeça, ele que carregava. Sim. Então, assim, na minha mente, eu falei, esse homem carrega essa coisa, e eu não quero essa coisa, eu não quero nem saber. E eu fiquei com medo. E parece que foi até Deus. Meu marido foi arrumar um serviço à noite e eu dormia na casa da minha mãe. Porque eu não conseguia dormir na minha casa. Sozinha? Tinha medo. Faz trem aí, vai vir para mim também. Então, assim... N coisas que eu conseguia ver, conseguia sentir. E essa era uma delas. Até um dia a gente foi na igreja. Aí um pastor foi e falou assim... A gente contou pro pastor, porque realmente não deixava meu marido dormir. Aí o pastor falou assim, olha... a gente contando, sentado assim... Aí ele falou assim, a gente vai dar um jeito, ver como que tira isso, em nome de Jesus e tal. Meu marido, apagou. Sentado, ele apagou. No que ele apagou, o pastor falou assim, ele dormiu. Eu já arredei dele, porque eu já vi o bicho. Eu arredei. Jesus. Eu falei, eu vi o bicho. Eu falei, não, ele está manifesto. Eu falei, desse jeito. Aí o pastor veio, orou e tal, uma luta. Ele conseguiu tirar aquilo, porque meu marido não acordava. Então, e a luta tinha que ser ali com ele dormindo. Sim. E aí aí conseguiu, graças a Deus, ele nunca mais manifestou. Só que eu achava assim, nossa, eu vou ficar na igreja e vou acabar manifestando. Por quê?
eu vejo esses bichos tudo externo. Uma hora o trem vai ficar feio pro meu lado. Só que nunca aconteceu, graças a Deus. Então, eu conseguia sentir o ambiente, né, igual até hoje. Eu sentia a presença, eu sentia vindo, eu via. Mas, graças a Deus, Deus nunca deixou que isso se apossasse na minha vida. Sim. Né? E muitas vezes, igual, né, eu já até contei, eu deitada na minha cama, quando eu fiz 18 anos, eu tentei contra a minha vida. E foi essa tia minha que me achou. A minha tia, ela me encontrou. E olha como que são as coisas. Eu falei que eu não aguentava mais e que eu ia acabar com a minha vida. Então, eu peguei muitos medicamentos. Meu pai tomava para coração, para pressão. Era coisa muito forte. Peguei muitos medicamentos. Comprei uma garrafa de bebida para me misturar e tomar. Aí, eu fui e fiz a mistura. Aí, eu não tive coragem de tomar aquilo tudo de uma vez. Então, eu falei, vou beber. De pouquinho em pouquinho. Aí, eu fui lá e tranquei a porta da minha casa. Aí, eu falei, se eu estiver agoniando, olha para você ver, eu vou cortar meu pulso. Aí, eu coloquei a faca. Porque eu imaginei, eu vou tomar esse negócio. Se eu agoniar, eu vou me matar logo. Coloquei a faca no criadinho do lado da cama. E preparei tudo e fiquei chorando, esperando ali a coragem para mim fazer. E a minha cabeça, eu tranquei a porta da casa, ninguém vai entrar. E eu chorando, pensando, vou fazer isso. Aí, pensando, a hora que eu falei, vou fazer, que eu peguei o copo, que eu fiz assim, a minha tia veio e pá, bateu no copo. Aí, quando a minha tia bateu assim, eu olhei para minha tia e falei, o que você está fazendo aqui? A minha tia falou assim, eu senti que tinha alguma coisa errada. E ela pegou e tirou a faca, tirou as coisas, e ela me abraçou e foi chorando comigo, e eu falei com ela, eu não aguento mais. Eu não aguento mais, ninguém me entende, eu não aguento mais. E aí foi aquela luta, sabe? Aí foi depressão, mas aí Deus, foi o início ali de tudo, Deus me tirou daquilo. Com quantos anos? Que eu fiquei? Sim. De 18 até os meus 20. Depressiva. Aí passou esse período, aí, né, tratando. Sim. Mas muita luta, de demônio não me deixar levantar da cama. Eu deitava e saía da parede mesmo. Uma mulher, uma senhorinhazinha mesmo. Eu nunca vi o rosto dela, nunca vi, porque ela sempre, a cabeça muito encurvada. Né? E ela bem encurvada, e ela vinha arrastando o pé. Arrastando assim, e sentava do lado. Ficava do lado mesmo, na cabeceira da minha cama, assim, ó. Sempre. E aí, aquilo eu acordava, parecia que eu tinha tomado surra, o meu corpo todo doendo, não tinha vontade de sair do quarto, o meu quarto era só escuro, eu não abria a janela, e o meu mundo virou aquilo ali. O meu mundo ficou ali um bom tempo. E até um dia, eu consegui, indo ali, né, devagarzinho, e eu tive a minha filha. Eu engravidei da minha filha, meu sonho era ser mãe. Sim. Não conseguia ser mãe. Aí eu cheguei e eu comecei numa igreja. E aí eu fiz campanha, consegui engravidar. E tive a minha filha também com muita luta. Porque minha filha nasceu de 5 meses e 26 dias. Minha filha 5 meses? Minha filha Kimberly. Antes do tempo, Antes do tempo. A gente passou um processo muito difícil. Ela quase morreu, teve parada cardiorrespiratória, parada cardíaca, infecção hospitalar generalizada. Então, assim, a minha vida e tudo que era para mim ser feliz, o inimigo sempre tentava turbar a minha vida. Sim. Aí eu tive a minha filha, fiz um voto com Deus pela vida da minha filha. Minha filha não corta cabelo, nos abrigo, mas eu não era crente. Você não aceitou Jesus? Não. Só ia assim na igreja assim mesmo? E aí um dia... Nesse dia que o médico falou que a minha filha morreria, não passaria daquela noite. E foi a primeira vez, eu não sabia que tinha essa passagem na Bíblia. Aí eu fui lá e ajoelhei a noite toda e fiquei orando, pedindo a Deus. E quando foi de manhã, o médico ligou que a minha filha estava melhor. E eu fui para lá e minha filha, primeira vez que eu vi o rosto da minha filha. Então, assim, eu vivi um milagre, mesmo sem saber que era um milagre, sabe? Deus fez um milagre de trazer minha filha de volta. E tinha pessoas que oravam por mim. Eu tinha uma vizinha que tocava um teclado todo dia de manhã e falava que era para mim, o louvor. E eu falava, aham, e só isso, e não ligava. Então, eu consegui, também através dela, sabe, começar a entender um pouquinho. Ela que me levou nessa igreja que eu fiz
essa campanha para ter minha filha. Mas depois disso eu falei, tá tudo bem agora, tá tudo tranquilo, né? E eu falei com Deus que se Ele me desse a minha filha, eu iria para a igreja. Só que eu não fui. Você não foi? Não. Aí quando minha filha estava com 3 anos, eu fui. Aí eu já estava com 20, isso mesmo, eu ganhei ela com 21, eu estava com 23, ela já ia fazer 3 aninhos. Aí eu fui para a igreja. Só que eu fui para uma igreja que não tinha batalha espiritual. A primeira vez que eles foram ver na minha casa, a minha casa era tão carregada que eu chamei um grupo da igreja para orar na minha casa. E parece que eles não colocavam fé no que eu falava. Gente, vão orar na minha casa. Mas era uma igreja tradicional, não culpo eles na época. Ninguém tinha entendimento de nada. Sim. Não tem essa doutrina lá, não esse tem. trabalho, né? Não. Espiritual. Não tem. Aí eu chamei eles, falei, vamos lá em casa fazer um culto? Aí eles foram. Quando chegou lá em casa, que eles foram fazer o culto, tá todo mundo assim, uma roda de pessoas orando, eu comecei a escutar, porque eu escutava um bicho que ele dava tropelos em cima da minha casa, blá, 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 tipo correndo, blá, 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 pra lá e pra cá. E eu fui e observei que ele não estava no teto, ele estava no meio de nós, dos crentes, assim, correndo. Eu falei, nossa, eu só falei assim, nossa, ele chegou. Quando eu falei isso, todo mundo regalou o olho. Meu Jesus. Tipo assim, que crente é essa, né? Do capeta que tá aí. Mas não, eu via aquele bicho esquisito mesmo. Aí parecia um bicho, aquele saruê, aqueles gambá, parecia aquilo, só que era um pé maior. E corria. Aí esse bicho começou a correr assim, ó, por debaixo dos móveis. E uma irmã que não tinha dom nenhum, sabia de nada, assim, de visão, ela nunca tinha falado. Ela falou assim, eu tô ouvindo como se tivesse alguém correndo aqui dentro, ao redor de nós. Aí eu falei assim, mas tem. Aí eu falei, mas tem. Aí um pastor que estava lá, ele já começou a ouvir também. Aí porque eu sempre pedi a Deus, mostra alguém, porque sim. Eu não consigo mais lutar isso sozinha. Aí a pastora começou a orar. Assim, na época ela não era pastora, hoje ela é. Que a igreja onde eu era não tinha pastoras. E aí ela começou, ela na época era levita, ela começou a orar. E ela sempre foi de peleja mesmo, da guerra, de batalha. E ela começou a orar e todo mundo começou a orar. De repente, assim, a hora que nós calamos a boca na oração, foi como se tivesse derramado um saco de areia. Todo mundo escutou. Do meu telhado fez assim, chá! E caiu. Só que a gente ouviu o barulho, mas ninguém viu. Nem eu vi. Só ouviu o barulho. Aí, um dos pastores falou assim, meu Deus, eu nunca vivi uma coisa dessa na minha vida. Aí eu falei com ele, eu vivo isso a minha vida toda. Aí ele falou assim, a gente não sabe o que fazer. Eita. Eu falei, pronto. Eu esperava, vou te ajudar. Sim. Disseram, a gente não sabe o que fazer. E aí eu falei, meu pai, e agora? Continuei na igreja durante 8 anos. Do mesmo jeito. Você aceitou Jesus? Aceitei não. Jesus, Aceitou. Batizei. Meu marido aceitou, batizou. Só que a gente também não tinha muitas respostas. Não tinha muita coisa. Então a gente foi e só chegou no pastor, entregou o cargo e saiu. Nunca mais a gente, assim, naquele tempo não voltamos. E aí fomos pro mundo, aí o trem ficou estreito. Sim, foi pro mundo. E no mundo as coisas ficaram pior, porque eu me tornei uma pessoa pior. Me tornei uma pessoa que, tipo, já que eu não consigo me livrar disso, vou viver com isso. Então, aí que começou minha saga. Meu pensamento de vou ir para macumba, vou para o espiritismo. Então, a mesma hora que eu estava lendo um livro de Allan Kardec, eu já estava querendo saber sobre a Umbanda, eu já estava querendo saber sobre outras coisas, porque eu queria uma resposta, né? Eu lembro uma vez que eu comecei até a fazer meditação, coisa de budismo, para saber como que era, porque eu fui trabalhar na casa de uma pessoa que mexia com isso, só que eu não tinha coragem de perguntar. Aí eu via ela lá sentada, lá com a mão para cima, lá acendendo uns negócios. Falei, vou fazer esse trem também, vai que me ajuda. Porque eu queria ficar ajuda, livre, eu queria uma ajuda para me libertar daquelas visões, de ver aquelas coisas. Porque ninguém dizia para mim que aquilo era bom. Uma vez eu vi uma situação, eu estava lavando um tapete em casa, e nessa vizinha, que era cristã, eu no mundo, já tinha voltado para o mundo, eu vi uma cena de pessoas descer e tipo como se o carro dela fosse ser roubado e atirarem no carro. Só que o filho dela estava com a blusa da cor do carro. Aí eu fui e avisei ela. Falei com ela assim, olha, eu via assim, eu via mesmo, igual eu estou te vendo aqui. Uma visão. Sim, só que a cena montava assim na minha frente, sabe? Era uma visão.
E aí eu lavando, só que eu não entendia. E aquilo me perturbava, fazendo ter horrores, assim. O sonho, eu acordava perturbada, porque eu sabia que aquilo ia acontecer. Aí eu fui chamar ela e falei, olha, eu vi isso, isso e isso. Então você pergunta aí, ora, faz alguma coisa aí, para você poder entender o que é isso. E quando eu falei isso com ela, não tinha aquela credibilidade, sabe? Porque, você no mundo, você vai falar o que para mim? Só que ela falou que mesmo assim, por causa da situação anterior, de eu ter visto na casa dela, ela foi e começou a orar para o Senhor começar a livrar. Só que aí aconteceu. Eu estava, de novo, sentada na ponta do quintal, quando eu avistei os homens correndo, uma situação lá de estresse lá. Aí eles chegaram para tomar o carro. Só que aí tinha gente dentro do carro, não quis sair, não quis levar. Tipo assim, sim. Arrumou aquela confusão, então eles atiraram no carro. Com o filho dela do lado e não pegou tiro nenhum. Graças a Deus. Deus livrou. Deus livrou e eu escutei ela gritando alto da escada, o sangue de Jesus tem poder. E Deus livrou. Então, essas situações que aconteciam na minha infância, isso assim, né, na minha juventude, isso eu tô te contando, que 17 anos, tipo, que eu já era casada, sim, mas eu tinha 17 anos. E foram acontecendo essas coisas assim. Então, assim, coisas que eu via e as pessoas falavam, e aí? Como que você sabe disso? Então, quando eu contava, não acreditava, eu tinha medo. Então, não queria saber. Isso foi uma das várias que eu vi. Agora, assim, situações que depois, quando eu saí da presença, e eu tinha um bar, montei um bar. Montei um bar e estava trabalhando nesse bar. Só que esse bar era um dilema, porque as pessoas iam ali e a maioria era desviada também. Sério? Pessoa que tocava era desviado, o outro era desviado. E todo mundo acabava sempre alguma coisa em Jesus, falando. E eu não queria saber, porque eu tinha tomado muita raiva do evangelho, que não tinha conseguido me ajudar. Então eu tomei aquela... Não queria saber do evangelho, não queria. Eu assumi aquilo ali, aquelas coisas que eu via, não ligava. Aí já começou a não fazer... Era assim, ó, aqui, eu tô aqui, né, tá repreendendo em nome de Jesus, tinha um ali no canto, era como se fosse uma pessoa normal. Já acostumada. Era uma coisa normal. Aí eu fui e falei assim, olha pra você ver, se tornou tão normal que eu tava andando, aí eu vi esse menininho de branco atravessar de uma casa para outra. Quando ele atravessou, ele foi pra varanda de uma casa, fez assim pra mim, numa distância, e entrou pra dentro da casa. Eu virei pra minha cunhada, que hoje é missionária, e falei, Iti, vai ter velório. Falei com ela. Aí ela, quê? Vai ter velório, porque eu acabei de ver o menino. Ela, ai, não me fala desse trem, não. A última vez que você falou, a pessoa morreu. Falei, vai ter velório. No outro dia, à tarde, teve o velório do homem. Dessa casa que eu vi. O cara morreu. Então, assim, sempre dava esse anúncio. E aí eu falei assim, eu fui uma pessoa bem difícil, né, dentro da comunidade quando eu estava no mundo. E aí eu comecei a falar assim, não, agora, como que eu vou fazer? Não me importa mais. É isso que eu vou viver. Deus já me deu minha filha. Olha a minha cabeça. Deus já me deu minha filha. A palavra dele não volta. Então, tá tudo ok. Só que tem uma coisa que coisas que Deus foi permitindo para mim não ver que não era só aquilo, né? Então, Deus foi me levando para situações muito difíceis na minha vida, né? De perder 2 filhos. Você perdeu 2 filhos? Perdi 2 filhos, 2 meninos. Mas também. Depois de grande ou quando nasceu? Não, nascendo e morrendo. Porque eu falei que se eu engravidei dentro da igreja, aí ele nasceu, eu fiquei internada e morreu. Nasci assim, de 5 meses, 6 meses e morria. Aí eu fui sair da igreja e falei assim, olha a frase que eu disse. Já que Deus não me deu mais um, o capeta vai me dar. Falei isso. Misericórdia. Eu usei essa frase. E quando eu usei essa frase, aí passou um tempo eu engravidei. Tava tudo bem, tudo normal. Quando eu chego do 5º para o 6º mês, eu passo mal. E meu marido tinha saído do emprego, tinha cortado o convênio. Aí eu fui para o hospital público. Quando eu chego lá, eles me colocam dentro de um lugar. Olha o que era Deus tratando. Deus começou a me tratar aí, para me tentar ver que o que eu tinha era algo dele, não do inimigo. Eu entro dentro do pré-parto, tinha uma mulher do meu lado. Eles fizeram um teste em mim, de HIV, nas saboneteiras assim. Parecia uma saboneteirazinha, 2. Fizeram na mulher e fizeram em mim. Aí a mulher estava para ganhar o bebê. Quando a mulher voltou, ela virou e falou assim com a mulher, pode ir para a cirurgia e você vai era um isolado. Você tem HIV. Foi.
Eu tenho os papéis, tudo lá em casa. Você tem HIV. Eu olhei para ela e falei, o quê? Ela falou, você tem HIV. Eu estava perdendo uma criança, ela disse que eu tinha HIV. Me mandou para o isolado. E lá eu fiquei realmente isolada. Eles trocaram o meu exame, foi muito tempo para mim conseguir. Nossa. Uma semana com minha criança, até meu filho nascer e morrer. Mas você tinha HIV? Não tinha HIV? Nada. E eu tentando provar, e nada. E ninguém me ouvia. Até eles perceberem que eles tinham enviado a mulher com HIV para o quarto, amamentando o filho. Trocou. E eu dentro do quarto, isolado, com meu filho morrendo dentro de mim. Sem tomar um comprimido. E aí eu consegui. Aí eles me tiraram de lá quando eles viram o erro que eles cometeram. Me tiraram de lá, me mandaram para um hospital. Chegou nesse hospital, o médico falou, você não tem nada. Te mandaram aqui por erro médico. E aí começou a minha saga, eu voltei a ter depressão. E voltei a ter depressão e esses demônios começaram a andar na minha casa. Meu Deus. Saía do meio da minha cama com o meu marido, porque era muita briga. Um demônio. E esse demônio, ele tinha a parte de baixo muito musculosa, mas era peluda. E aqui em cima muito músculo. Só que ele tinha uma aparência horrorosa, muito feio mesmo. E toda vez que ele se levantava do meio da minha cama, ele se espreguiçava, colocava o pé assim na cabeceira de baixo da minha cama. Sim. E falava, agora eu posso ir embora. E saía pela janela. Pulava, sumia. Isso é quando você brigava com seu esposo? Sim. Toda vez que eu brigava com meu esposo. E vocês dormiam separado? Não, a gente dormia na mesma cama. Mesmo brigado? Só que brigado. A gente brigava muito na época e a gente não conversava. Isso é sério, né? É sério. Muito sério. Por isso que a gente fala, não brigue, casal. Por favor. Conversa antes de dormir. Conversa antes de dormir, né? Converse, faça as pazes. Sim. Porque é onde o inimigo entra. Sim. Não durma separado. Porque ele fica ali no meio. No meio. Ele saía, espreguiçava e saía do meio da minha cama. Aí era uma coisa. Aí essa véia vinha e sentava. E era uma coisa assim, era uma troca. Parecia que eles faziam turno na minha vida. Para você ter noção. E aí eu comecei a ter medo de novo. Eu ia passar na minha casa. Gente, eu falo isso diante do Deus vivo que eu sirvo. Diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você tem noção de que você levantar para ir no banheiro e a vassoura da sua casa está sozinha, andando? Varrendo lá. Varrendo a minha casa. Sozinha. Eu ia passar, ela não deixava. Oxi. Sim. Misericórdia. Sim. A minha casa parecia uma casa de terror, gente. Era uma coisa horrorosa. E eu, paralisada, olhando para ela e ela lá. Como se alguém estivesse limpando a minha casa. A televisão passava, ligava. E olha que era aquela televisão antiga. Né? Sei. Aquela que demora fazer boom para ligar. Sim. Era aquela. E aí ela fazia um boom para ligar. Meu dava Deus. Aquele boom assim, a gente assustava, desligava. Então, assim, eram umas coisas muito, muito sobrenatural. Só que eu ainda não tinha entendimento, porque eu fui para um lugar onde me deu muita Bíblia, muita palavra, mas não me ensinou no como campo. Como lidar com aquilo. Não sabia lidar. E aí eu fui passando o tempo, até que um dia um senhor, minha filha deu um problema no joelho, minha vida foi de mal a pior. Né? Eu comecei a beber, eu não bebia, eu comecei a beber aos 30 anos, e primeira vez que eu bebi na minha vida. Primeira vez que você bebeu? Que beber, 30 anos eu tinha. Aí eu falei, vou beber. Tipo assim, agora eu vou chutar o balde, ninguém me ajuda. Meu Deus. Aí, só que aí um senhor me encontrou. Minha filha deu um problema no joelho, minha filha já estava indo na igreja da Lagoinha e minha cunhada também. Aí minha filha deu um problema no joelho que ela não estava conseguindo andar, estava andando de muleta. E a médica falou que ela cresceu muito rápido e estirou os músculos, o nervo. Deu estiramento. E aí ela andando com aquelas coisas no joelho e tal. E eu só abri o bar à noite, só que esse dia estourou uma torneira no bar, um cano. E me chamaram, eu fui. Aí chamei um rapaz para arrumar para mim. Meu marido estava trabalhando. Esse rapaz foi comprar o material, eu fiquei com a porta meio aberta. Aí veio um senhorzinho. Nunca mais eu vi esse senhor. Nunca mais. Pode ser, né, que um dia ele assista e veja e saiba que sou eu. Sou grata pela vida dele. Esse senhor, ele bateu na porta vendendo aquelas plaquinhas.
não perturbe, proibido fumar. Sim, que põe na porta, né, da casa. E eu tinha dito pro Senhor que eu queria... tipo assim, eu tinha dito pro rapaz que estava lá no cano que eu queria aquelas plaquinhas para pôr. Porque eu nunca gostei de cigarro. O pessoal fumava próximo lá do balcão onde eu estava e eu queria colocar. E esse homem chegou com essas plaquinhas. Falei, assim, do nada. Aí eu falei, ele posso entrar? Porque se eu soubesse que ele era crente, eu não ia deixar ele entrar. Você tinha raiva de crente? Eu tinha, eu tomei raiva de crente, birra de crente. Eu vi um crente assim, eu falava, Deus me livre. Minha avó passou para crente, ia falar comigo, não queria. E aí, nesse tempo, olha para você ver, esse homem chega, aí ele fala assim, eu tô vendo essas plaquinhas. Eu falei, que bom, tô querendo comprar essa plaquinha. Nem abro de dia, eu disse para ele. Nem abro aqui de dia, mas é que quebrou um cano. Eu sei que ele falou assim, que bom. Aí eu falei, Aí ele falou assim, aqui eu vim para falar com você. A hora que ele falou isso, eu falei, pronto, esse homem é crente. Eu falei, ele falou, Senhor, eu não moro aqui, moça, eu sou de Betim. Eu entrei no ônibus hoje com as minhas plaquinhas. Eu comecei a andar, o Senhor falou, entra nesse ônibus, eu entrei. Desce nessa BR, eu desci. E o Senhor me fez andar até aqui, olha que é chão da BR lá em casa. Lá onde era o bar na rua. E ele foi andando, e o Senhor conduzindo ele. E o Senhor disse para ele que tinha que falar com uma pessoa. E que essa pessoa não ia aceitar ninguém que fosse de perto. E aí ele foi andando. Aí quando ele parou na minha rua, o Senhor falou com ele, é ela. E eu estava com o bar aberto. Aí ele entrou e falou comigo assim, o Senhor mandou primeiro eu vim cá para te lembrar que ele ainda cura. Então traz a pessoa na sua casa que está enferma. Porque o Senhor falava que tem alguém andando de muleta. Eita, glória. Aí eu fui, chamei minha filha, esse homem pegou, ele orou no joelho da minha filha e falou, pisa, minha filha pisou, não tinha nada mais. Deus curou. Deus curou ela dentro do bar. Meu Deus. Ela foi para casa. Não importa o lugar, né? Não importa o lugar. Aí esse homem virou para mim e falou comigo assim, você pode até achar que o Espírito Santo não te vê, mas ele te vê o tempo todo. E você, mulher, não vai mais conseguir ficar no mundo. O seu chamado está atrasado. Deus mandou eu vir dizer para você, tu pode correr, mas ele vai te seguir. Glória a Deus. E depois que esse homem falou comigo, eu falei, tá. E eu estava fazendo os exames. E tinha dado 3 nódulos no meu seio, e com risco de ser câncer, e era axial. E eu tinha dado também um mioma no útero. Mas eu ia operar primeiro esse mioma, no ano de 2015, se não me engano. 2015, isso mesmo. Bem no início do ano. Aí eu fui operar. Falei, vou operar. E depois que eu operar, a minha intenção era vender o bar e começar devagarzinho para a igreja. Sim. Para ver se eu conseguia livrar daquelas coisas. Aí, olha para você ver. Nisso, uma pessoa da minha família, um irmão meu, ele tinha uma pingente muito grande de São Jorge. E ele tinha feito a oração, de que ele dizia na época que era de proteção. Aí eu falei assim, meu Deus, minha família está toda indo para esse lado. Então, eu estou mais ou menos enrolada. Porque eu já sabia, sabe, eu via o que agia na vida, assim, o que agia dentro da minha casa. Aí eu fui e falei assim, eu vou operar, vou voltar e vou tentar fazer isso. Eu fui lá e operei. Só que eu não contei para minha família que eu tinha os nódulos e que ia estar sobre investigação. Sim. Depois que eu operasse primeiro o útero. Eu fui lá e fiz essa operação. Com 7 dias que eu fiz a operação, meu pai vai e falece. Com 58 anos, meu pai andando normal, meu pai falece. Meu Deus. Me despediu de mim. Oi, tal, vou ali dentro, que ele tinha ficado olhando o bar para mim, que eu tinha feito uma lanchonete. Também à noite, ele foi, meu pai faleceu. Teve um AVC e faleceu, e eu ainda operada. E aí minha revolta aumentou. Eu falei, aí eu não quero. Falei, o senhor não me quer mesmo, e eu não te quero mais. O senhor levou a pessoa que eu mais amo nessa vida, uma das pessoas que eu mais amo, e eu não te quero mais. E quando eu soube disso, foi quando eu tentei fazer pacto. No mesmo dia, para trazer meu pai, eu queria fazer pacto, e eu falava, nem o demônio me quis. Aí eu queria trazer meu pai de volta, e menina, eu desesperei, e não consegui, então eu tomei muita raiva. Só que tem esse poder é Deus. Eu chamei uma pastora, a pastora deles também, dos meus sobrinhos, ela estava passando na rua e eu não sabia, assim, eu não tinha conhecimento com ela. Eu saí andando na rua e quando eu vi ela eu posso falar o nome, Pastora Penha, e ela passando. E ela estava indo para o círculo de oração de manhã e eu desesperada, porque eu tinha visto meu pai ia morrer. Aqueles bichos já tinham me falado que meu pai ia morrer. Antes foi ele à noite, meu pai passou mal.
De manhã eu fiquei sabendo, meu pai ainda ficou 5 dias só, do tipo de um semicoma, só dormindo. O médico falou que dependia dele acordar. E aí aqueles bichos já tinham me falado que meu pai ia morrer, que assim, que ele não ia voltar. E eu comecei a sentir que mesmo que ele não ia voltar. Aí eu saí andando pela rua, estava até de repouso por causa da operação, mas eu não liguei. E eu andando para a rua, eu encontrei ela, eu queria um crente. E eu encontrei ela indo para o círculo de oração. Essa mulher tomou um susto comigo, que eu falei com ela, você é crente, não é? Ela falou, sou. Que eu vi ela passando com a Bíblia e tal. Eu falei, vem cá e ora pro meu pai. Meu pai tem que voltar. Levei ela para dentro de casa. Pedi ela, ora pela minha mãe, ora pelo meu pai. Isso eu nunca contei que aconteceu comigo. Essa mulher foi, isso eu nunca contei mesmo. Eu acho que não. Essa mulher entrou dentro da minha casa e ela orou. Quando ela estava orando, eu comecei a ver uma cova e ele tirando, jogando a pá de areia, de terra para fora. Aí eu falei, não, e abri o olho. Quando eu abri o olho, ela já estava olhando para mim. Aí eu falei, meu pai vai viver, né? Aí ela falou assim, vamos orar. Ela não teve coragem de me falar e foi embora. Quando ela foi embora, me deu raiva e me deu um desespero. Aí eu bati meu joelho assim e comecei a orar na sala, junto com a minha mãe, com todo mundo, pedindo que não levasse meu pai, pedindo a Deus que não levasse meu pai. Só que aconteceu um negócio, eu caí. Eu desmontei no chão. A hora que eu caí no chão, eu não fui no hospital ver meu pai, que eu não tive coragem. Mas eu vi como se o teto da casa tivesse saído. E aí eu me vi dentro do CTI. E eu sabia exatamente como era. Todo mundo que foi falou, é isso aí. Que tinha lá até a cor do lugar que meu pai estava, a cor do equipamento. Eu vi tudo. Aí eu cheguei, eu vi uma cama, vi meu pai. E eu fiquei assim sobre os pés do meu pai, olhando para o meu pai. Só que o hospital também não tinha teto. Eu via o céu. Quando eu olhava para cima, eu via nuvens. Sim. E eu olhei assim, falei assim, quando eu olhei, saiu tipo uma poeira, uma areia preta do meu pai. Conforme meu pai respirava, isso subia, saía dele, limpava. E aí eu entendi que meu pai estava sendo curado. Eu falei, o senhor está curando meu pai? Nossa, o senhor está curando meu pai? E aquilo, quando eu escutava assim, e saía, subia conforme fazia. Aquilo subia. E eu entendi que estava curando meu pai para trazer meu pai de volta. E eu comecei a ficar feliz vendo aquilo. Só que eu também não sabia o que era aquilo. Eu comecei a ver um risco no céu, muito grande assim. Aí parecia fogo riscando o céu. Quando eu olho, tinha assim do lado da cama do meu pai, uma carroça. Desceu um homem e fez assim pro meu pai. Meu pai pegou na mão e entrou. Meu Deus. A hora que meu pai entrou, eu falei, não, pai, não entra. Meu pai entrou e aquilo foi muito rápido. E aí eu voltei. Quando eu senti eu senti algo bati no meu corpo. Eu não entrei no meu corpo, eu bati no meu corpo. E eu voltei e já falei, não, mãe, meu pai vai morrer. Aí eu falei, mãe, meu pai morreu. Minha mãe não. Às 3h da manhã, meu pai morreu. Meu Deus. Então, assim, aquilo foi para mim Seu pai era evangélico? Não, meu pai, ele já tinha aceitado Jesus, estava caminhando, mas ele ficava lá na garagem ouvindo o Valdomiro, que ele gostava. E ele não tinha entendimento, mas ele tinha aceitado Jesus. Então, ele estava começando a caminhada dele e ele foi embora. Só que aí eu fiquei muito brava com Deus e foi muito frustrante aquilo. Aí eu falei, não, agora eu não vou para Deus, já decidi, acabou. Aí eu falei, eu vou... Tem uma parte, né, que eu tinha falado antes do meu pai falecer que, olha para você ver, se eu não ia contar para minha família se eu tivesse com câncer. Porque meu pai não ia aguentar, minha mãe, eu não ia fazer sofrer. Aí eu pensei que eu ia pegar um resultado de exame, se desse que eu tinha câncer, eu ia atravessar a rua e ser atropelada. Meu Deus, pensamento, né? Pensamento de morte. Para não passar para minha família mais aquele sofrimento. Só que Deus não deixou. A missionária, minha cunhada, já estava caminhando na igreja. Ela acordou e foi comigo. E eu briguei com ela para não ir. Só que aí eu também não voltei no médico mais. Porque eu falei, não tem problema. Aí veio uma missionária daqui de São Paulo pro casamento da prima dela. E a prima dela não falou para mim que ela era crente. Senão eu não ia receber ela para minha colega. E falou assim, recebe a minha prima para mim e leva ela lá em casa. Porque eu não vou poder, tá? No momento eu falei, tá. Aí chegou a mulher e eu fui receber ela. Na época era táxi. Não tinha nem Uber ainda. Aí eu fui receber ela. Quando eu vou receber essa mulher, ela desce uma cepa de uma negona 2x2 com a mala rosa, não esqueço da mala dela, desse tamanho. Ela já tirou aquela mala assim, com aquelas bolsonas, e ela olhou para mim. Aí ela falou assim, eu só vim aqui por causa de você. Porque ela mora em São Paulo, mas ela é baiana.
Eita. Aí ela falou, eu só vim aqui, mulher, por causa de você. Aonde eu posso falar com você? Aí eu fiquei olhando para a cara dela. Aí minha cunhada falou assim, entra aqui na casa da minha cunhada. Aí nós entramos lá. Quando nós entramos lá, essa mulher olhou para mim e falou assim, meu Deus, mandou eu te perguntar, tu achas que tu perdeu tudo? Eu ainda posso tirar o que você mais ama. Meu Deus. Minha única filha. Falei, quê? E eu comecei a chorar. E ela foi falando tudo que eu pensava, a briga que eu tinha aqui com Deus. Porque eu brigava com Deus, por que não tirava aquelas visões de mim? Eu brigava com Deus, por que aqueles demônios ficavam me perseguindo? Eu brigava com Deus, por que tudo acontecia de ruim na minha vida? Aí ela foi falando tudo para mim, ela foi dizendo tudo aquilo que eu pensava. Aí ela falou assim, meu Deus, manda dizer que você não tem nem mais um dia, que você vai ter que servir a Ele. Eu falei, tá. Aí eu disse para ela, avisa seu Deus que eu cansei e eu vou servir Ele. Mas fala para Ele que eu não quero ser igual, eu quero ser diferente. E disse para Ele o seguinte, Ele guarda a minha casa, Ele guarda a minha família e eu faço o que Ele quer. Eu não esqueço, ela falou assim, vai ser assim. E essa mulher colocou a mão sobre a minha cabeça, eu fui arrebatada. Meu Deus. Ali naquele lugar. Quando eu abri meu olho, eu já vi esse São Jorge no meio da casa da minha cunhada. E esse São Jorge, esse demônio começou a brigar. E a gente começou a expulsar. Era um pingente de prata, mais ou menos desse tamanho. Ele partiu no meio. Prata, partiu no meio. Partiu no meio o pingente de prata. Foi uma guerra. E eu voltei assim. Eu achei que eu ia Deus mandando alguém para minha vida, que eu ia entender, eu ia livrar daquilo. Na verdade, potencializou. Porque eu comecei a ver o mundo espiritual, sei lá, como se tivesse misturado ao meu mundo. E foi uma coisa muito esquisita. Uma sensação horrorosa. Eu olhava para ela assim, a sensação que tinha ampliado tudo para mim. Ela foi e falou assim, eu ia ficar 3 dias, mas eu vou ter mais uns dias para me te ensinar. E ela ficou, ela me deu um vestido, que eu tenho até hoje. E eu lavava esse vestido de noite para vestir de dia, porque eu não tinha roupa para fazer a obra. E eu comecei a ir com ela, fazer a obra, e eu entrava em lugares, eu comecei a ver demônios. Eu fui para casa de crente, chegou lá todo mundo crente. Crente da harpa, crente dos trompetes, crente do... Sim, mesmo. E eu cheguei e falei, nossa, que bom, uma casa de crente. Quando eu sentei, saiu o filho da mulher lá no fundo, eu olho para ele, um demônio. Sério, eu via ele. Era um rapaz na frente, mas as costas dele era uma mulher. Ela rebolava assim, jogava o corpo para lá e para cá. E o corpo dele ia junto. Eu falava, gente, que é isso? E eu assim, ó, só crente, né? E eu assim. E o rapaz era crente, instrumentista da casa do Senhor. E eu assim. Aí eu olhei para ela, e ela também tinha visão aberta. A primeira pessoa que eu encontrei na minha vida. Aí ela fez assim para mim. Aí ela falou assim, vamos orar? Quando a gente levantou para orar. Falou, vamos orar. A gente se levantou para orar. Aí esse menino manifestou. E foi aquela luta e a gente orou, aquilo expulsou da vida dele. A mãe dele ficou, eu estou envergonhada porque isso não era para acontecer. Eu falei, minha irmã, o capeta ele invade, ele não pede passagem, não. Então a gente conversando ali, né, orientamos ela e fomos embora. Eu tive ali alguns dias só para aprender a ser crente. E a partir daí minha vida não parou. Então eu tenho casos que agora que começou a minha história. Eu não bebi um leitinho, não fui para mamadeira. Eu já fui direto mesmo no fogo. E aí eu falei, eu não vou ser crente aonde eu morava. Eu não tenho testemunho lá para ser uma crente. Então eu costumei ser crente fora. Aí eu ia para fora e as pessoas sabiam qual era, mas não tinha convivência. Porque Sim. Eu entrava no carro, ia, voltava, só ficava em casa. Aí um dia o Senhor falou comigo, eu vou te colocar dentro da comunidade para fazer a obra. Eu falei, você não vai me colocar, ninguém vai me aceitar naquele lugar. E ele me colocou. Aí começou o meu chamado ali dentro. Menina, de não ter sossego. Eu não tinha sossego para dormir, porque as pessoas começaram... Eu falei assim, eu não vou mexer com nada de capeta. Não vou mexer. Aí eu tô conversando, que eu estava até conversando com você um pouco antes. A pessoa chegava no portão da minha casa e falava assim, aqui, eu queria falar com a pastora Jaqueline. Aí, às vezes, a minha mãe, alguém atendia e falava, tá, chamava. Aí eu chegava e falava, oi. Do alto da escada, a pessoa queria falar com você. Eu descia a escada, mas ficava do outro lado do portão. Sim. Aí a pessoa manifestada, eu tinha que abrir o portão e ir lá e expulsar. Meu Deus. Aí, outra hora, tá conversando comigo, igual a gente tá conversando aqui, a pessoa manifestar. Só que aí começaram a levar pessoas para minha casa.
Então, você imagina, a varanda da minha casa era o dia inteiro. Estava almoçando. Pastora, o que tem alguém passando mal, precisa falar com a senhora. Pastora, o que tem acontecendo alguma coisa com uma pessoa. Pastora, tem alguém querendo oração. E assim era a minha casa. Então, começou pessoas endemoniadas, pessoas para cura, e da minha casa. Então, a coisa que maior aconteceu nisso tudo, Sim. foi um menino que eles chegaram, esse menino é falecido. Eles chegaram com esse menino na minha casa e disseram que ele queria uma oração, se podia orar, na porta da minha casa. Falei, tá, oro. Aí, meu irmão não é cristão, um irmão só, mas ele tem uma visão muito aberta. E aí, meu irmão olhou assim e fez assim pra mim. Como que eu vou dizer não? Aí eu chamei pro fundo e ficou aquele monte de gente. Então, você imagina, assim, os estilos dessas pessoas na varanda. Tinham 5 que foi acompanhando ele. Aí eu fui com ele assim pro fundo, no quintal. Falei, vou orar aqui despistadamente. Esse menino vai embora, porque eu já tinha visto que entrou com aquele povo. Aí eu chamei minha mãe, a minha cunhada, morava lá, e falei, vamos orar. Eu coloquei a mão na cabeça desse menino e falei, Deus... Era uma oração para ser assim. Deus, em nome de Jesus, abençoa a vida dele. Na hora que eu pus a mão, ele manifestou. A hora que ele manifestou, só que foi uma coisa incrível. Ele não manifestou assim, no corpo dele, não. Ele só olhou para mim e falou assim, ele vem. Aí eu fiz assim, ele vem. Ele falou, olha para trás, ele vem. Aí ele, não. Quando eu olhei, me vi um caveiro horroroso. Esse bicho bateu de frente, que esse menino caiu, ele bateu pro chão. A única coisa que eu consegui foi segurar a cabeça dele. E esse menino gelou. Esse menino parou de respirar. Ele caiu, os pés dele esticou assim. Sim. Ele fez assim, parou. Eu olhei assim e falei, meu Deus. Pus a mão e comecei a orar. Repreender, ele voltou. Aí ele voltou, eu falei, graças a Deus. Aí sentei ele numa cadeira, dando ele água. Quando eu tô dando ele água, ele falou, ele vem. E o trem, de novo. E eu orei. Jesus. E esse bicho pegava ele pelo pescoço. E a gente orava e soltava. Aí quando foi muita oração, esse demônio saiu da vida desse menino. Pegou as 5 pessoas na varanda. 5? 5. Só tinha eu, minha mãe e minha cunhada de crente. Meu Deus. Pegaram eles começaram a passar mal, tudo na varanda, que eles falam passar mal, né? Eu tô passando mal. Aí nós teve que ir pra varanda e orar e repreender. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, a gente orando, tirando. E tirando ali. Tirando ali aquela... E eu tenho uma vizinha, ela era minha vizinha, eu mudei de lá. Mas ela também não... quando eu morava lá, ela morava em outra cidade. E aí ela estava comprando uma casa lá. Aí ela veio da cidade dela, ela ficou na nossa casa. E ela também é cristã. Um dia eu ri tanto dela, porque nós arrumamos todos para dormir. A minha casa era em cima. Aí eu vim assim, desci no quintal, todo mundo de camisola, ela também de camisolinha lá para dormir. Isso era 1h30 da manhã. Ela virou e falou assim, bora dormir, né, vamos orar para dormir. A gente falou, vamos. A hora que a gente começou a orar para dormir, começou uma gritalhada na minha porta, corre, pastor, acorde. Eu falei com ela, veste roupa. Aí ela jogou um hobby assim, e eu de camisola. Saí correndo pelo fundo da casa, subi a escada, joguei a veste que eu vestia. Sim. E olhei e falei, o que está acontecendo? Corre. Minha mãe está endemoniada. Vai nós correndo. Todo mundo de camisola, uma de hobby, a outra eu com o roupão por cima da camisola, sai nós pra rua fora. Chega lá, o demônio estava enforcando a mulher, batendo nela mesmo. A gente ficou mais ou menos umas 2 horas lutando com esse cão. Saía e vinha aquela casta, e vinha aqueles demônios, e fazia ela se bater. E aí começou uma saga. Essa mulher entrou na minha vida, e ela virou um chiclete na minha vida, e é minha amiga hoje. E eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? E eu nunca gostei de ficar conversando com demônio. Ficar lá, quem que é você? De onde você vem? Para onde você vai? Não. Não tem Só precisão que ela disso, eu né? Precisava. Porque não tinha como. Eu não entendia o que estava acontecendo. Aí eu chamei, assim, para conversar. Ela manifestou, eu falei, e aí? Onde que está? O que está acontecendo? Ela não tinha me contado. Ela tinha ido no terreiro de macumba. Ela tinha feito uma obra de macumbaria para matar uma pessoa. Ela tinha feito um pacto de cigarro lá com eles. Aí ela vem para mim e não me conta isso. Aí ele falou, foi ela. E ele contou o que ela fez. Aí
a gente orou, expulsou. Quando expulsou, eu virei para ela e falei, me conta, como é que foi o negócio do centro de macumba? Ela, quem te contou? Foi os cão que estavam no seu corpo, me fala. Aí ela começou a contar. Então, ela tinha feito ali, ela tinha algo ali em oculto que ela não queria revelar. Muitas vezes as pessoas fazem isso. Meu Deus. Chega para você e você acha que é uma libertação simples, a pessoa fez pacto em oculto lá. Que coisa errada, não né? Não te conta o que fez e você fica lutando com aquilo ali. E essa mulher foi isso, sabe? Foi o que aconteceu. E foi 1 ano a libertação dela. 1 ano? Demorou isso tudo? 1 ano onde ela estava manifestável. Foi muita luta. Ela não aceitou luta. Jesus durante esse... Aceitou Jesus, ficou 30 dias e saiu. Sabe? E aí depois ela ficou liberta bastante tempo, só que aí ela voltou com as práticas erradas. Aí então hoje em dia continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito? Do mesmo jeito. Não Voltou se libertou. Tudo. Ela voltou, né, com as mesmas práticas, continua do mesmo jeito. Aí eu falo que, por isso que eu falo, muita gente não entende isso, sabe? As pessoas viram e dizem assim, pastora, por que a senhora não ora para todo mundo? Não oro. Porque eu aprendi uma coisa, tem que ser para quem quer, para quem entendeu o que está acontecendo, para quem quer ser liberto. Tem pessoas que chegam lá e levam pessoas para mim, que a pessoa não quer ser liberto. Ela não quer parar. Não quer, a pessoa não quer. Quer oração, mas não quer parar, né? De fazer as coisas e está indo erradas. forçado pelos familiares, está indo forçado por alguém. Não dá. Querendo forçar uma libertação. Na realidade, a libertação não é só a questão de sair aquele demônio. É a questão da pessoa realmente não ter aquilo na vida. Renunciar, né? Renunciar, né? Igual, eu fui entender por que desse dom, por que Deus me deu isso desde criança. Eu fui entender depois que eu comecei a viver isso. Porque aonde eu ia atuar, onde Deus me queria, eu precisava ver, saber e entender, sabe? Então, assim, tem muitas pessoas que perguntam para mim, pastora, qual o meu chamado? Como que eu descubro qual o meu chamado? E eu sempre digo para elas o seguinte, entra na obra, começa a trabalhar, e trabalhando na obra, Deus vai te destacar em alguma coisa, e você vai saber que aquele é o seu chamado. Porque não adianta eu dizer para uma pessoa assim, tem gente, minha irmã, que está assim, eu vejo demônio, então a minha área é libertação. O capeta não me deixa dormir, então a minha área de trabalho na igreja é libertação. E não é isso, às vezes é só gente perturbada. Às vezes é só demônios hereditários, familiares que vêm perturbar a vida da pessoa. Mas a pessoa já acha que tem um dom. Aí ela vai lá e mexe no vespeiro. Aí ela mexe no vespeiro, o cão vem contra aquela pessoa, né? O inimigo vem, não está preparada, fica toda arrebentada, ele faz o que quer com ela, porque não tem uma preparação. Então, é a mesma coisa de eu virar para a irmã hoje e falar assim, aqui, eu tenho um dom de mestre, eu ensino. Não ensino, eu não tenho dom de mestre. Então, não adianta eu querer ocupar a posição de alguém que tem o dom de mestre da palavra, porque é diferente a pessoa que ensina e a pessoa que direciona como um mestre faz. A pessoa que tem o dom de ensinar, ela demonstra aquilo. Ela te faz entender. A palavra, ela revela para você com aquela pessoa, sabe? Então, não adianta eu virar para você e falar assim, não, eu tenho um dom de mestre. Não tenho. Eu, pela misericórdia, eu prego ali. Que Deus dá e pronto. Que Deus te mostra. Porque né? Deus te capacita, né? Então, a minha área não é essa. Sim. Aí as pessoas, agora só porque eu consigo ler a Bíblia e entender, eu tenho um dom de mestre? Não. Eu consigo pegar e debulhar ela para todo mundo e transmitir. Não consigo. Então, eu tenho que saber o meu lugar. Eu tenho que saber, né? Então, pastora Jaqueline, teve um assunto que, né, você me contou de uma menina que era possessa, né? Sim. Era misturado, né? Possessão, espiritual e psicológico. Sim. Essa menina me procurou tem umas 2 ou 3 semanas. E eu estava fazendo uma live no Instagram. E aí ela entrou desesperada, mandando mensagens. Me atende, olha. E aí as pessoas que estavam na live começaram a ficar incomodadas também. Aí ela mandou o número dela de WhatsApp. Aí eu fui e anotei, falei, calma, eu anotei, vou te chamar. E aí todo mundo chama ela, a pastora chama ela, eu falei, vou chamar.
E aí eu esperei, terminei a live e fui chamar ela, era quase 1h. Sim. Quando eu liguei para essa menina, a voz que me atendeu era uma voz assim, oi, tudo bem? Uma coisa assim, bem infantilzinha. Criança. E aí eu falei, aí já me deu assim um nó, eu falei, o que é isso? Aí ela, tudo bem? É pastora? Eu falei, sou. Aí quando a voz ficou normal. Aí ela, oi, tudo bem? Sou eu e tal. Eu tenho 18 anos, preciso da sua ajuda. E começou a falar. Eu falei, gente, que estranho. Eu percebia várias vozes numa pessoa só e vários tons também. Aí eu fui e falei com ela assim, em que eu posso te ajudar? E aí ela e a mãe desesperada, né? Eu perguntei à mãe se eu podia contar isso aqui. Falou que sim. E a mãe desesperada no fundo. E essa menina começou a me contar a história dela. Essa menina, a mãe e a família vinha de bruxaria, só que eles se converteram. Sim. E nesse momento, nessa conversão, tem um pastor na cidade delas, do Mato Grosso, e esse pastor começou a ajudar elas no processo de conversão. De libertação. Da libertação ali, delas, de converter e tal. Sim. Essa menina ficava muito possessa. Então, ela é uma menina cadeirante, deficiente, física, e essa menina, ela teve que sair, assim, tem coisas que ela teve que sair da escola, sabe? Porque ela se comportava como um menino dentro do banheiro, com essas meninas, Nossa. por causa da personalidade dela, ali. Psicológica dela. Então, ela teve que sair, aí ela saiu da escola por causa disso, que ela não se encontrar, não se entender quem ela era. E aí esse pastor começou a ajudar elas, e foi demônio, e essa menina, ela ficava possessa, isso ela me contou, e a mãe, de ela descer da cadeira de rodas, e ela sair engatinhando, e entrar para o meio do mato, porque eles moram numa fazenda, e ela entrar no meio do mato, e ela bater no ovilho e comer o coração. Ela abatia animais na fazenda, matava, com as próprias mãos, matava e comia o coração. Gente, e voltava para casa com o sangue desse animal. Ela escrevia coisas na parede, tipo trechos do livro de São Cipriano, coisas assim. Coisa que ela nem sabia. Nem sabia, porque ela não tinha acesso. E aí esse pastor lutou muito com essa menina, nessa situação, com esse tipo de possessão pesada e tal. Só que a menina também tinha alguns problemas psicológicos, sabe? De questão de mentalidade, de muitas personalidades, na realidade. Aí, essa menina me pediu ajuda. Só que quando ela começou a conversar comigo, já há mais de um ano que esse pastor luta com elas lá, e a mãe em desespero, e ela também. E ela disse, pastora, eu estou custando conversar com a senhora, porque eles querem falar. Eram as personalidades dela. Ah, sim. E aí eu falei, tá. Só que no início eu fiquei até confusa. Isso é capeta, o que é isso? Aí começou a falar o nome, eles davam, as personalidades dela tem nome, o estado de onde ele é, muda o sotaque. E o que eles falavam? Igual, essa primeira personalidade é uma menina de 8 anos, que falava como uma menininha e aí sumia. Só que ela tinha uma personalidade agressiva. Aí tem uma coisa que ficou no fundo. Todas essas personalidades, tinha três femininas de 16, de 26 e de 30 anos. Sim. Uma menina de 8 anos, um rapaz de 16. Meu Deus. Um homem de 65, que se dizia um monge, e mais 2 rapazes de 20 e poucos anos. Só que uma dessas personalidades era agressiva, é o que fazia comer as coisas e querer matar a mãe, sabe? Querer pegar o pescoço da mãe à noite, que a mãe falou. E essa matar a mãe, né? A mãe tá dormindo e essa personalidade vinha pegar. Só que todas as personalidades falavam de um tal de ele, que ninguém queria tocar o nome dele. E esse ele eu identifiquei que é um demônio. Então ela tinha um lado espiritual também. Só que esse pastor não conseguia identificar a questão, dividir a questão espiritual e a questão psicológica. Então, ele juntou tudo e aí ele começou a dizer para a menina que era brecha, por isso que a menina não era liberta. Na realidade, era porque tinha esse problema também, esse distúrbio psicológico. Essa menina,
ela me pediu ajuda. Eu fiquei de 1h até quase 5. Conversando com ela. Conversando com ela e com a mãe para tentar entender o que estava acontecendo. Coisas muito macabras que acontecem no meio delas. E aí eu falei com elas assim, olha, tem aí o lado espiritual, mas tem que resolver a questão mental, porque essa menina estava sofrendo há muito tempo, há 2 anos, nessa situação. Aí eu falei com ela, olha, procure um psiquiatra, porque nem tudo também é capeta. As pessoas acham que tudo é capeta. Nem tudo é capeta, tem coisas que são distúrbios, né, também. Então, você tem que ter o quê? Discernimento. E aí, eu orientei. O que você tem que sempre pedir ao Senhor? Senhor, me dá discernimento do que é o que não é. E aí, elas levaram, falei, leva urgente. A mãe levou urgente no psiquiatra. O psiquiatra ficou horrorizado o tempo que aquela menina sofria com aquilo. Meu Deus. Sem uma medicação, sem um diagnóstico. E aí ele perguntou, elas falaram que era uma pastora, e falaram assim, já tem 1 ano e tanto que tem um pastor que sempre disse que era demônio, demônio, só demônio, só demônio, só demônio. E essa menina foi sofrendo coisas horrorosas. Então, assim, de automutilação. Ela tentava tirar a vida dela. Sim, né? ela se mutilava, cortava toda. Meu então, Deus. A mãe levou, aí esse psiquiatra ainda disse, nossa, mas esse pastor... ele tinha a obrigação de saber o que é, o que não é. Esse homem não conseguia saber o que era, o que não era, porque essa menina está sofrendo. E aí a mãe falou, não, a gente buscou ajuda numa pessoa online, que é psicanalista terapeuta, e ela conseguiu identificar, e ela também mexe com batalha espiritual, então ela conseguiu identificar o que era e o que não é. Aí a mãe, ontem, antes de eu vir para cá, me ligou agradecendo, porque a minha começou a tomar a medicação, tá calma, tá tranquila, tá normal, tá conseguindo... há muito tempo ela falou que não conseguia conversar com a filha dela no original. Nossa, meu Deus. Sempre com alguma personalidade. E agora ela consegue conversar com a filha. E eu vindo para cá, ela ligou me agradecendo, falando comigo. Sim. Que as palavras dela foi assim, Deus te deu algo tão especial que ninguém conseguiu até hoje entender o que minha filha tinha. E você, em poucas horas, Deus te mostrou o que minha filha tinha. Glória a Deus. Né? Então, assim, eu fiquei muito feliz com a libertação dessa menina. Só que eu falei com a mãe dela, agora vocês procuram ajuda psicológica e agora vocês vão para o espiritual. Sim, é verdade. Porque tem que dividir o que é Sim. e o que não é. Tem pessoas com loucura, ficando meio louco aí, porque acha que é espiritual. Aí é esquizofrenia, entendeu? É dupla personalidade e coisas assim, e não é espiritual. Sabe? Alucinações, e não é espiritual. Sim. Só que aí tem pessoas que não estão preparadas, vai lá e fala que tudo é espiritual. Meu que Deus. tudo, joga tudo nas costas do capeta e ele que carregue. E essa menina tinha quantos anos? 18 anos. 18 anos. Ela tem 18 anos. Na época ela era mais novinha ou... Não, isso tem 3 semanas. 3 semanas? 3 semanas. Nossa. Isso tem 3 semanas. É recente, então. Bem recente. E assim, foi uma cura e uma libertação pelo telefone. Meu Deus. Elas queriam sim. que eu fosse para o Mato Grosso, mas eu falei, não tenho como chegar aí, até por causa do meu trabalho. Não tem como eu chegar aí. Não tem como eu ir. Mas o que eu puder, eu vou fazer daqui. E para a honra e glória do Senhor foi feito. E elas são sozinhas? Sozinhas, porque o pai morreu e o irmão, ele é casado, tem a vida dele em outro lugar. Sim. E nesse sítio, nessa fazenda, são só as duas. Então, assim, e uma confusão terrível, tanto espiritual quanto mental. Sim, elas não tinham como pedir ajuda ali, Não né? tinha. E Tinha a pessoa ninguém. que tinha mais próxima não tinha esse entendimento de Sim. dividir. É igual eu disse, não era culpa do pastor. Ele só não tinha como dividir e saber o que estava ali. Sim. Ele não tinha, né, que ele pedisse ali uma, né, o discernimento, porque Sim. eu acho que o que está mais importante hoje em dia está se falando muito na questão espiritual, de as pessoas pedem o tempo todo, pastora, eu quero ver. O tempo todo no meu Instagram. Eu quero ver o quê? Eu quero ver demônios, eu quero espiritual? televisão, eu quero ver o mundo espiritual. Meu Deus. O tempo todo, isso é um chavão deles, eu quero ver. Não sabe Mas o que está pedindo, Não né? sabe o que está pedindo. Eu falei, ninguém sabe o preço que eu paguei para mim chegar até aqui. Então, assim, querem isso. Uma pessoa entrou no meu Instagram e disse para mim, pastora, oi, a senhora acredita em unção transferível? Eu acredito. Então, transfere essa unção para mim. Meu
Jesus amado. Tá ali no Instagram. Eu falei, como assim? A gente precisa disso. A gente precisa que a senhora transfere pra gente. E, tipo, ficaram realmente no meu pé. Eu falei, gente, vocês têm... Aí eu disse assim, ao vivo, vocês têm noção do peso disso? Vocês têm noção? Porque todo mundo acha que é só ver. Eles não acham que você vê, mas ele também te vê. Te vê e tem que Sabe? lidar com aquilo. Não quer viver. Vamos me olhar. Não querem me ver. Não querem... querem ver o inimigo. Só ver, né? Isso. Ali... Mas aí vê pra quê? Mas não quer viver uma vida de jejum. Não quer uma vida de oração. Não quer uma vida de renúncia. Tem gente que fala, pastor, eu tenho dom porque eu vejo o inimigo, ele perturba a minha casa. Então, se você não está conseguindo lutar com o que está perturbando a sua vida, você quer ver o da vida dos outros para quê? Sim. Não consegue nem se resolver na sua casa, entendeu? Sua vida. Faz sentido? É como se você não conseguisse limpar a sua casa e quisesse limpar dos outros. Isso. Não faz sentido. E essas pessoas estão pedindo isso. Elas não conseguem limpar a casa delas, mas elas querem enxergar o que tem na vida do outro. E acha que isso é bonito, acha que isso é bacana, sabe? Porque, como se diz, o mundo espiritual está em ascensão. Mas deixa eu te falar que você sempre teve. Eu tenho 44 anos. Então, desde quando eu me entendo por gente, isso é muito real na minha vida, sabe? Eu tive pessoas, e assim, e o que eu digo aqui, eu tenho pessoas para testemunhar. Se você entrar onde eu cresci, eles vão falar com você, sabe? Sim. Igual eu falo, o quanto mexe com o seu psicológico isso. Você tem que ter um psicológico para você entender. Tem que ter mesmo. Você tem que preparar seu psicológico para você conseguir saber o que é isso. Eu entrei ontem em um lugar para comprar uma coisa para mim. Entrei numa loja, aí fui comprar um negocinho para mim. Achei bonitinho, falei, vou comprar. Entrei para comprar. Quando eu entro, sentei, comprei, olhei. Nina, eu levantei. A hora que eu passo assim por uma vitrine, eu vi uma menininha com vestido laranja. Aí eu olhei para a menina assim, eu vi a menina olhando o chinelo. Quando eu olho para a menina, cadê a menina? Sumiu. Aí, então assim, as pessoas já andam comigo, já sabem. Eu fixei o olho, aí a minha cunhada falou, o que foi? Eu falei, tinha uma menina ali. Só que ela ficou de costas pra gente. Então, assim, são coisas que você vê aleatório. E você já sabe lidar. Sim, então você assim... já está preparada com aquilo, psicologicamente também. Isso. Então, tem coisas que assustam. Também. Sabe? A de ter ser humano, né? Assusta. Eu falei, meu esposo, ele estava... Na minha casa tem 2 banheiros, ele estava no banheiro de fora da área. Sim. Ele chegou de dentro de casa, estava ocupado. Aí disse ele que achou que era minha mãe mexendo na área. Foi lá e mexeu na porta do banheiro. Bateu, tentou abrir. Aí ele falou assim, tá ocupado. Jesus. Não era ninguém. Não era ninguém. Ninguém. Sabe? E tipo assim, de eu acordar dentro da minha casa para um glória do Senhor, não. Oro muito. Peço muito, Sim. Senhor, que blinda a minha casa com um muralha de fogo mesmo. Mas do lado de fora, eu acordei, olhei assim pela janela, eu vi um homem passando, gente, que a roupa que estava no varal fez assim, e voltou. Como se alguém soprasse. Ele passou, a roupa fez assim. E eu vi ele passando aquela sombra escura. Então, assim, são coisas muito... Sobrenatural forte, né? Entende? As pessoas acham que é fácil. Vamos supor, ir num cemitério. Não é fácil. Eu fui no enterro de uma pessoa que eu não consegui ficar 5 minutos. O que aconteceu lá? Eu entro no cemitério, estou lá para a cerimônia. Quando eu olho, eu vejo um demônio sentado numa cova. O outro sentado na outra. Atrás de mim, um outro. Meu Jesus. Aí eu olhei assim e falei, não são pessoas. E comecei a olhar, sentados em covas, olhando para nada. E eu falei, isso não são pessoas. E comecei a olhar. Nisso, o Senhor já falou para mim, assim, ora pela família. E só tem uma na família crente. Uma menina, uma moça só. Eu orei em pensamento, só que o meu corpo começou a bater. Começa a bater assim, ó, como se eu estivesse tremendo de medo. E eu falei, meu Deus do céu, e agora? Não tem crente nesse lugar, não sei a filha do moço. E eu, minha cunhada. E eu olhei pro meu irmão e falei assim, meu irmão não é cristão e morre de medo. Aí eu falei com meu irmão assim, nossa, tem coisa demais nesse cemitério. Aí ele falou assim, você já começou a ver? Vamos embora. Ele falou comigo, meu irmão saiu me arrastando. Quando eu entrei dentro do carro, eu falei assim, nossa, o inimigo vai agir contra a vida da mãe, a viúva. Sim. A viúva, ele ia agir contra a vida da viúva. Eu orei, pedi ao Senhor
Não passou 30 dias, ela deu um infarto. Meu Deus. Ficou internada, ficou ruim. Então, assim, mas o inimigo não tocou de levar a vida dela. A gente orou, pediu ao Senhor. Então, são coisas que as pessoas... A mulher não faleceu? Não, graças a Deus. Graças a Deus. Ela teve um infarto, mas Deus deu o livramento ali. Então, assim, são coisas muito, sabe? Aí que as pessoas acham que é brincadeira. Aí eu falo, gente, nem todo mundo que vê tem dom, sabe? Sim. Aí começa com aquela coisa, eu não sei o meu chamado. Gente, vá à igreja. Vai orar, vai, né? Falar com Deus. Vira intercessor, sabe? Pastora, qual é o meu chamado? O seu chamado é oração. O crente, ele vive na oração, gente. Se não viver na oração, não fica em pé, Deus, não. Né? Seu chamado. Não é? É. Aí quer saber o chamado. Se bate um andarilho na porta, não quer nem atender de tanto nojo que tem da pessoa. Né? Não quer dar uma mão, não quer ajudar. Né? Não quer fazer a obra. Aí quer fazer a obra missionária lá na África, no Japão, na Ásia, mas aqui no Brasil um monte de gente precisando, não quer. Do seu lado, seu vizinho. Do seu lado. Sua família, Sim. dentro de casa. Entende? Né? Primeiro faça dentro de casa. Dentro de casa. Né? Para depois fazer lá fora. Não, mas quer ir para fora, porque quer um chamado. Quer que você vire e fale assim, olha, Deus me mostra você, uma missionária, um missionário de campo, indo para a África. Todo mundo quer pegar o avião. Isso. Entendeu? Todo mundo quer pegar o avião para fora do país. Mas ninguém quer ir para o Vale do Jequitinhonha. Não. Né? E você teve uma mãe, né, que mexia com esse trabalho? A minha mãe, ela não mexia. Não mexia? Não, eram minhas avós. Ah, suas avós. Sim, a minha mãe, ela era desviada, ela tinha saído da presença de Deus, e aí viveu a vida dela, normal. Então, não tinha cobertura espiritual. Mas o lado das minhas avós era tudo assim. Tudo, mexia com esse ocultismo. Tudo mexia com o ocultismo. O tio da minha mãe, sabe? Mexia no ocultismo. Você via? Você já chegou a ir lá? Não, eu não cheguei a ir lá, não, porque eu era muito pequena. Igual eu te falando, eu tenho lembranças, né, da casa da minha avó paterna, de coisas que eu via penduradas, então... Você comentou até de uma caveira? Sim. Essa amiga minha que ela foi dada quando criança, assim, ela contava... Sim. Em oferta ao inimigo. E ela cresceu uma vida de escravidão. Por isso que ela nunca me deixou ir para esse lado. Ela cresceu numa vida de escravidão. Pelo inimigo. De ter que pular em cemitério e pegar caveira e tomar vinho na cabeça de caveira. Sabe? De ter que entrar para caçar ossos. Para fazer obra. Esse dia mesmo que ela apanhou, que eu vi a entidade batendo nela... Ela se negou a fazer uma obra de macumbaria para alguém, para a morte. Então, ela se negava e ela apanhava. Quer dizer que eles pedem para ela fazer. Sim, se ela não fazia, ela apanhava. Né? Hoje ela já é falecida. Ela aceitou Jesus antes de falecer, sabe? Mas era uma mulher, assim, com um coração maravilhoso. Era muito boa, ajudava muito a minha família, a minha mãe. E com nós, sabe? Mas ela mexia com esse ocultismo, então as pessoas tinham muito medo. Eu lembro que, 10 anos, a gente ia para o samba, e ela ia, nós todos íamos, todo mundo para o samba, e chegando lá, ela olhava um homem e podia estar com outra mulher. Ela falava assim, esse homem está olhando para mim, e essa mulher está me encarando demais, fazendo gracinha, eu vou pegar o homem dela. Meu Deus. Sério, ela ia, não sei o que ela arrumava, ela ia no banheiro, ela voltava, ela pedia uma dose de cachaça. Eu lembro disso. Ela bebia metade ela jogava para as costas dela. O homem que ela queria, ela apontava. O cara podia estar acompanhado, ela pegava aí. Meu Jesus. E ela casava. Nossa, era uma obra ali de macumbaria. Sim, e ela dava um sorriso que eu lembro quando ela fazia isso. Ela tinha um cabelo muito bonito, um cabelo pesado, aquele cabelo bem liso. Vindo aqui assim, a hora que ela jogava aquele cabelo, que ela dava aquela risada, eu falava, vixi, eu já sabia que tinha... Aí eu via aquele bicho baixado nela. Ela usava uma unha muito vermelha, grandona, assim, eu gostava de unha muito vermelha. Então, assim, e era estranho a minha relação com ela, porque ela não deixava ninguém tocar em mim. Ninguém, sabe? Ela falava assim, não toca não mexe com a minha nega não mexe com ela não. E as pessoas tinham muito medo dela, e ela tinha esse cuidado comigo. Minha mãe trabalhava, ela que acordava, minha mãe saía muito cedo, então ela acordava a gente para ir para a escola,
sabe? Ela saiu da casa dela para fazer isso. E tinha esse cuidado que eu falo que até hoje, assim, a gente não consegue entender. O meu irmão mais novo, ela tinha, que é o que tem a visão muito aberta também, ela tinha um cuidado com o meu irmão incrível. E ela não deixava a gente aprofundar. E eu acho que a única pessoa que sabia que a gente via, que eu via nessa época muito, que eu sabia o que tinha na vida dela, só que ela não se preocupava porque eu não entendia. Eu sabia o que tinha, Sim. sabe? Guia dela, eu via os guias dela, eu via as entidades dela. Eu sabia o dia que ela ia fazer maldade. Você sabia? Eu sabia o dia. Meu Deus. Eu sabia o dia que ela ia fazer maldade. E quando ela ia fazer uma obra muito grande, em mata, ela sumia 3 dias. Uhum. Ela ficava na mata? Na mata, 3 dias. Ela sumia Misericórdia. para fazer as obras dela lá. Pessoas ricas, pessoas de longe vinham, entregava a ela foto, oferenda, Sim, as coisas para ela poder fazer essas coisas. E eu lembro nitidamente. E eu aproveitando, né, você até comentou também de quando você estava acho que era garagem, né? Em cima da garagem. Né? Então, a gente já estava crente, né? Já está cristão, porque crente até o diabo é. A gente já estava cristão ali, buscando o Senhor. Aí teve um episódio que a gente orava em cima da garagem. Era tipo uma laje? É uma laje assim que deixa tudo plano, porque a garagem é embaixo. Sim, então você sei. sobe a escada, tem a varanda da casa, tem essa garagem que é uma área de churrasco, depois vem um quintal, e a escada que subia para minha casa. Minha casa era no segundo andar da minha mãe primeiro. E assim, em cima tinha um muro, então não dava para ver, só se a gente chegasse. Mas quem estava na rua não via a gente em cima da garagem. Só se a gente fosse para a varanda e olhasse pela grade. E aí a gente estava fazendo uma campanha de oração, e você me falando isso, eu lembrei de uma outra coisa também. De uma moça. De uma moça? De uma moça que a gente, Tá. graças a Deus, trabalhou sobre a vida dela. E a gente estava orando em cima da garagem e essa moça também vinha. E ela ainda não tinha convertido, essa moça. Mas ela estava procurando, ela estava tentando trabalhar esse lado assim para vir para Cristo. E aí eu fui, ela descia a rua toda, vinha orar e orava eu, minha mãe, minhas cunhadas em cima da garagem, a gente fazia campanha 3 horas da manhã. Nesse dia estava um dia chuvoso, só que aquelas, assim, nublado, a gente viu que ia chover. Então a gente começou a orar em cima da garagem, tá orando, né, esperar, qualquer hora vai chover. Aí a gente orando, veio uma chuva, nada, aquela pancada, e passou. Aí veio um homem, e eu lá no fundo eu comecei a escutar gritando meu nome, Jaqueline. Gritava, Jaqueline, e começou a me xingar, você não vale nada, cala sua boca, para de orar. Falei, que é isso? Chamou o nome da minha cunhada, xingou, mandou parar de orar. Quando a gente foi pro muro, tinha um homem do outro lado da rua, todo molhado, com uma garrafa, aquelas gordinhas assim de cachaça. De pinga, né? É. Fala pinga. Aquele trem gordinho assim de cachaça. E ele xingava, horrores, mas xingava. E nisso começou a chover de novo, a gente foi pra varanda. Aí, eu tô ali na varanda, de costa, assim, ligada no Senhor, e esse homem lá muito bravo. Aí, de repente, o Senhor fala comigo assim, desce a escada e vai lá. Falei, não. Aí eu falei que minha mãe, vou de lá. Minha mãe já arrumou um desespero. Não abre o portão. Eu falei, não vou abrir o portão, vou descer. A hora que eu desci, eu falei que o senhor vem cá. Ele falou, não! Com aquela voz que eu falei, vem cá em nome de Jesus. Aí veio. Quando chegou no portão, ele pôs, eu pedi ele para pôr a mão. Ele pôs. Aí eu não peguei na mão dele, eu peguei assim. Com medo dele me engarrar pelo portão, pela grade. Puxar ali, né? Aí eu orei, expulsei aquele demônio, no nome de Jesus. Aí aquela oração ali, no nome de Jesus, aquele demônio saiu. E esse homem não sabia onde é que estava. Ele não sabia quem ele era. Ele não sabia o que foi fazer ali. Aí nós oramos lá e tal, fazemos ele dizer, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, sou liberta, assim. Aí beleza. Aí ele foi e falou assim, onde é que eu tô? Meu Deus. Falei com ele o bairro que ele estava. Ele falou, mas eu não moro aqui, eu moro... Como é que eu saio daqui? Não sei como que eu cheguei aqui. E ele parecia estar embriagado na hora que ele estava xingando a gente. Eu acho que ele morava em outro Ele bairro? morava no outro bairro, ao lado do nosso. Sim. Aí ele foi e falou, como é que eu saio daqui? Oh, meu Deus. Ele não tinha consciência de onde ele foi parar. Aí eu falei com ele, como ele chegou ali, ele falou assim, não acredito que fizeram isso comigo de novo. Não foi a primeira vez, né? Não foi a primeira vez, ele foi para me xingar. Eu falei, o senhor me conhece? Ainda conversei com ele, não. Ele falou, não sei quem é você me conhece? Eu falei, não. Aí eu indiquei ele o lugar de ir embora e ele foi embora. Então, assim, são coisas... Que o inimigo
tirou ele, né, onde ele estava. De casa. Dentro da casa dele. E ele disse que a esposa era cristã, os filhos todos estavam fora da presença. Oh, meu Deus. E eu lembrei dessa menina. É um caso bem complexo. A gente orava muito em cima da garagem da minha casa. E aí, um dia, um rapazinho estava na rua e ele viu a gente orando, ele veio e pediu que orasse por ele. E você me contou o horário. Qual era o horário? Era 3 horas 3 da manhã. 3 da manhã. Sempre 3 da manhã. Sim. Aí a gente lá, veio um rapazinho. Aí ele pediu para orar. A gente foi, abriu o portão, ele subiu, a gente orou pela vida dele. A partir daí, esse menino colou em mim. Aí colou mesmo. E eu peguei um amor muito grande por esse menino. Ele tinha 15 anos. E aí eu comecei a cuidar desse menino, espiritualmente. Peguei ele assim como mãe, de cuidar dele. Eu tenho muito isso. E começar a ajudar aquele menino, mudar a história da vida dele. Só que aquele menino, ele te fazia algumas práticas. E nessas práticas dele, e eu tinha dito para o Senhor, Senhor, eu trouxe esse menino para o Senhor curar ele, o Senhor tirar ele dessa situação dele. E a gente ajudar a mudar a história, né, da vida dele. Então eu vou ajudar. E eu disse para ele assim, um dia eu vou te ver de terno pregando. Porque ele não conhecia nada, sabia nada de Bíblia. E ele falou, tá, eu falei, o seu primeiro terno eu vou te dar. E ele começou a mudar a história da vida dele. Sim. Só que no dia que ele pediu oração, às 3 da manhã, o Senhor disse assim, diz para ele que eu não quero ele colocando a mão em arma. Se ele colocar a mão numa arma, ele morre. Meu Deus. Aí eu fui e falei, meu Deus, tá. Falei com ele, não põe a mão em arma, senão você morre. Ele falou, o Senhor falou isso para mim. Eu não sei o que você faz, mas o Senhor está falando isso. Não põe a mão, senão você morre. Ele, tá bom. E nisso ele se aproximou muito de mim, da minha casa e tal. Aí quando foi um dia, ele já estava num processo de libertação. Eu tive que sair, ir na roça, para olhar um negócio lá. E indo, eu tentei procurar ele para ir, que eu sentia de não deixar ele, só que eu não achei. E aí eu fui para a roça. Voltei no mesmo dia, procurando ele, não encontrei. No outro dia, 6 horas da manhã, chega a notícia que ele tinha morrido. Meu Jesus. Ele tocou numa arma. Quando ele foi para fazer um assalto, a pessoa tirou e matou ele. Do mesmo jeito que Deus tinha mostrado que ele ia morrer. Debaixo de um poste em posição fetal. Foi do mesmo jeitinho. E ele tinha contado isso para as pessoas do meio dele. E nisso tinha uma menina nesse meio. Eu fiquei muito revoltada, porque eu queria cuidar daquele menino, para aquele menino virar um homem de Deus. Eu fiquei muito brava, assim, chorando. Falei, nossa, revoltada, peguei né? com o menino, Senhor, por que o Senhor faz isso? Deixou ele levar o menino. Aí começou uma saga. Sentei e falei assim, olha o que aconteceu. Eu nem era pastora. Eu virei e falei assim, nossa, quem levou esse menino para isso, Deus podia tocar nessa pessoa também. Porque não foi certo fazer isso com uma criança. Essa pessoa que fez isso podia ter tido o mesmo destino. Olha para você ver, pouco tempo de caminhada. Nisso, a minha cunhada falou assim, vigia no que você está falando. Falei, verdade. E eu chorei muito, fiquei muito revoltada do menino ter morrido. Aí, menina, deixei. Passou-se alguns dias, eu vejo uma moça subindo e descendo na rua, com o celular na mão, porque meu irmão arrumava celular. Ela chegou e pediu, falou assim, aqui, eu queria que você entregasse o celular. Eu queria falar com seu irmão, que eu queria que você entregasse o celular para ele arrumar para mim. Aí eu falei, tá, a hora que eu desci a escada, ela falou assim, mentira, eu não quero falar com seu irmão, eu quero falar com você. Era um celular de 1940. Antigo. Antiga, ela só queria aproximar de mim. Eu falei, pode vir, sabe? Eu falei, pode vir cá, o que você quer? Roupa assim, corpo pelado mesmo, aquelas roupas, aqueles short que só Jesus. Sim. E aí, toda tatuada, ela chegou perto de mim. Ela falou assim, eu vim cá para você orar para mim. Olha que estranho. Ele nunca tinha dito para mim que ela era a melhor amiga dele. Eu não sabia. E eu fui orar para essa menina. Ela virou para mim e falou, você me dá seu número? Eu não queria, mas dei. Uhum. Então, essa menina colou em mim numa forma que você não tem noção. Aí eu falei com a minha filha, como que eu vou lidar com essa menina? Ela é uma adolescente, eu não tenho paciência de ir para jovem assim, não. A minha filha falou, mãe, se vira. E eu falei, meu Deus, ainda mais assim. Olha o que Deus fez. Essa menina colou tanto em mim. E eu fui pegando o amor nessa menina e cuidando dessa menina espiritualmente. A menina, ela morria de medo de manifestar. Só que ela mexia no ocultismo. E essa menina, ela entrava na igreja comigo. Você tem noção, ela era tão conhecida nas coisas erradas que já chegou o policial a tirar ela de dentro da igreja. E ela invadia a igreja?
eu chegava e chamava ela e falava, vem cá, sai de dentro da igreja, porque eles não acreditavam que ela podia mudar. Porque ela era uma pessoa terrível dentro de onde a gente vivia. Sim. E eu trouxe ela, e aí um dia ela na igreja, ela começou a querer manifestar, ela me abraçou e falou comigo no meu ouvido assim, por favor, não me deixa passar essa vergonha. Me ajuda sem eu cair. Como ela era muito miúda, eu abracei ela assim, Sim. e fui expulsando aquele demônio no ouvido dela sem deixar ela cair. Só que nem perna ela tinha mais, ela estava pendurada no meu colo. Nossa. E eu repreendendo para ela não cair, senão ela não voltava mais na igreja. E eu repreendendo com ela nos braços. No nome de Jesus, aí que a trem saiu, ela firmou e ficou deitada no meu ombro até ela firmar. E aí eu falei, tá. Nisso, ela ficou muito comigo e eu estava num propósito, andar só de veste. Hoje eu só não tá, eu andava dia e noite. Aí você imagina, eu andando, essa menina atrás de mim, com mini short, só com a parte de cima, né, que eu costumo dizer que eram os bustier da época. Ah, sim. E Top, ela, né? Topper, hoje que eles falam. E ela andando atrás de mim. Muita coisa. E essa menina, ela se libertou de droga, de prostituição, de muita coisa. Inclusive desses espíritos, desses demônios. Ela manifestava de fazer ela comer o cabelo da cabeça. Mastigar. Assim, ó. Meu Jesus. Mastigava. E parecia uma boneca, de tão bonita. Um dia, eu sento para conversar com ela. Ela falou comigo assim, eu não te disse uma coisa, mas eu preciso te dizer. Hoje eu tenho segurança para te falar. Foi o quê? Eu era a menina que estava com o menino no dia que ele morreu. Falei, você tá brincando? Ela, não. Ela era a menina que estava junto no dia que o menino morreu. E eu falei com Deus que era... Falei, Deus, só podia ter permitido a mesma coisa na vida de quem estava com ele. Ela era uma que estava... Então, ela fez o assalto com ele? Sim. Nossa. Ela foi com ele. E aí, a hora que ela me contou, eu tomei um baque. Porque na hora o Espírito Santo veio e falou assim, você não pediu? Olha aí, ainda quer que eu toque nela? Eu disse, não, Senhor. Eu ajoelhei e pedi perdão, Senhor. Eu falei, Senhor, me perdoa pelo que eu falei aquele dia. E eu comecei a cuidar dessa menina. Foram 5 anos para essa menina ser liberta. 5 anos. E todo mundo dizendo, desiste, essa menina não tem jeito. Desiste, essa menina não tem jeito. E eu lutando com ela. Passei tudo que você imaginar. De ter que ir dentro de lugares para pegar ela, ela vem debaixo do meu braço. Ela manifestar de madrugada em festa, 3 horas da manhã eu ter que ir buscar ela manifestada. Os outros me ligar e eu ter que ir atrás. Meu Jesus. E foi muita luta mesmo. E até que ela ficou liberta, Jesus deu vitória. O dia que ela aceitou Jesus, eu quase morri de tanta felicidade do coração. E ela foi liberta de tudo, das drogas, prostituição. Ela se casou. E ela é diaconisa da Casa do Senhor e levita hoje. Então, assim, são pessoas que a gente não desistiu, pode. né? Não. Porque tem gente que acha que o processo de libertação é um dia. É rápido, né? Sim. Ah, não, manifestei, tá ótimo, tá bom. Mas não é isso. Às vezes tem pessoas que sim, tem pessoas que você vai orar ali, que vai sair em nome de Jesus e acabou. Mas tem pessoas que é um processo. Sim. Porque vem demônios familiares, espíritos, né, ali, opressores que insistem em ficar ali. Sim. Tem brechas abertas na vida da pessoa. Então, você tem que ajudar a pessoa a fechar aquelas brechas, identificar o que está acontecendo, fazer a pessoa entender ali o limite do físico para o espiritual. Então, é uma batalha. Um processo. Um processo. Mas Deus deu muitas vitórias no meio disso tudo. Ai, graças a Deus, né? A Deus. Então, assim, as pessoas têm que entender que Sim. não é do dia para a noite. Precisa entender como é realmente viver esse mundo espiritual. Não é porque o inimigo me ataca que eu consigo. E ver bem o que você pede para Deus. Né? Ver bem o que pede para Deus. Se Deus me ouve. Né? Então, assim, até a gente como cristão, a gente tem que avaliar bem o que fala. Isso. Né? Às vezes, assim, a pessoa fala, é uma coisa que você está contando agora. Não, irmão, nem era pastor. Então, tem muitos anos atrás, muito tempo. Foram muitos anos, só para você ver minha luta com a pessoa foi 5 anos. Então, só para você entender o nível, tempo, né? O tempo que foi. E muita gente falando para desistir. E eu nunca desisti. Graças a Deus. Nunca desisti. Porque eu sabia que Deus tinha uma obra ali. O diabo estava tentando ceifar aquela vida. O diabo estava tentando acabar com aquela vida. Mas Jesus tinha uma obra ali. E eu nunca desisti. E abracei e falei, Senhor, eu vou. Tipo assim... Eu entendo, irmã, o Senhor não desistiu de mim. Sim. Se ele tivesse desistido de mim, eu não estava aqui. Não. Sabe? Talvez eu estaria internada num galba, ou morta,
Mas ele não desistiu de mim. Então, se ele não desistiu de mim, eu não posso também desistir de ninguém fácil assim. Sim. Sabe? Jesus mudou minha vida, minha história, minha situação. Deus nunca desiste de ninguém. Não. Né? Tudo aquilo que eu passei, tudo aquilo que eu vivi, tudo aquilo que eu vi, não foram poucas coisas. Eu tenho experiências também, às vezes as pessoas acham só coisa ruim, não. Eu tenho experiências, tipo no monte. Eu estava com uma veste, fui para o monte com alguns pastores, amigos meus. É um monte, chama Monte do Foguinho, em BH, né? O pastor Rony ali até riu, que ele lembra disso. E cheguei, subi no monte e eu queria entregar o propósito, porque já tinha 2 anos, vestindo de noite. Falei, Deus, agora já está na hora, né? Vou entregar e tal. Eu subi. E aí eu subi para o monte, tô orando com o pessoal, cada um no seu canto. Só que eu fui assim para perto de uma moita, orar. Eu tava com uma veste azul, comprida, e tô orando. De repente, o pastor sai lá e assim, se falar assim, não, é pastor emocionado, né? Eles falam com os pentecostais, eu sou pentecostal, nós pentecostais somos emocionados. Não, era um pastor tradicionalzão mesmo, assim, de uma igreja bem tranquila, nada de pentecostal. E aí, ele estava atrás, junto com a esposa dele, orando, meu esposo para um lado, o resto do pessoal para o outro, e eu aqui no meu cantinho. Eu só ouvi ele dizer assim, meu Deus, pastora Jaqueline, olha a tua roupa. Quando eu olhei para minha roupa, era como se fosse pontos de luz na minha roupa toda. A minha roupa acendeu toda, assim, ó, as barras, acendeu tudo. Eu olhei, sabe aqueles bichinhos, lagartinha, parecia luz de LED. Esqueci o nome, que é verdinho, né? Isso, que eles piscam aquele na bicho, luz. tudo parecendo luz de LED. Joaninha, tudo, sabe? Então, isso, vagalume. Vagalume. Tinha também Isso. Joaninha, largata, parecia aqueles bastão de luz. E isso juntou assim, gente, tudo aceso, virou luz de LED. E o meu vestido acendeu todo. Então, eu atraía aquilo tudo. E quando eles encostavam na ponta do meu vestido, eles acendia. Olha. Gente, não tinha crente nesse monte que não via. E isso assim, ó, todo mundo vendo assim, ó, olhos nus. Sim. E todo mundo começou a ver, a glorificar a Deus. E eu fiquei assim, encantada. E eu lembro que eu levei a mão assim, eu peguei uma joaninha. E ela estava parecendo um ponto de luz. Foi muito sobrenatural aquilo. Aí quando eu desci assim, que eu fiz assim, perto de onde eu estava, o mato começou todo a acender, igual luz de LED. E começou a acender. Ali foi um tempo de glória, um sobrenatural. Natural de Deus. De Deus, uma coisa maravilhosa. E a gente ficou muito encantado com aquilo, sabe? De ver essas coisas. Então, assim, eu vivi muitas experiências vivo com Deus. Eu estava em uma live esses tempos atrás. E eu e algumas pessoas viram. Atrás de mim, assim, começou a clarear muito forte. E a gente viu a presença de um anjo. Começou a passar forte, dentro do meu quarto. As pessoas começaram... Essa live é gravada. Acendeu muito, não tinha como. A luz do meu quarto é luz comum, normal. E só esse Deu ponto. Pra perceber. E conforme eu movimentava. Então, assim, é muita coisa sobrenatural que Deus faz, sabe? Dentro do ministério, eu falo que eu não sou uma pessoa que... Eu não gosto de sensacionalismo. Então, eu não sou aquela pessoa que filma o que acontece dentro da igreja. Sim. Eu coloco a live virada para o altar e nos bastidores da igreja. Eu não gosto, porque eu acho assim, vai expor a pessoa à toa e não tem necessidade de você expor uma pessoa ali. A pessoa está ali é um hospital, sabe? E então não tem necessidade de você expor. Sim, sim. Aí eu não gosto. Né? Mesma coisa, eu entendo assim, a mesma coisa é entrar no hospital e começar a filmar o procedimento médico. Começar a filmar. Então eu não gosto. Eu acho que Deus... respeito, né? Invasão, né? Isso. Assim, você postar um abraço, alguma coisa, mas igual um trabalho de libertação que expõe tanto a pessoa. Sim. Mas expõe de uma situação assim, né? Da pessoa nem entender depois. Eu não acho legal. Então eu não faço, sabe? Mas na igreja acontecem coisas assim, sobrenaturais, muito lindas, né? Ainda acontece, né? Sim. Muita coisa. Ainda acontece. Muitas pessoas têm procurado e Deus tem feito, sabe? Sim. E é isso, irmã. Eu acho que até aí
Esse é o seu testemunho. Esse é o meu testemunho. Glória a Deus. Que testemunho, né? Forte. Amém. Glória a Deus.